Hey guys, welcome to the Inside Iron Studios Day of March, and I'm here to remind you that we have subtitles in English. Hola a todos, bienvenidos a Inside Iron Studios Day de marzo y estoy acá para lembrarlos que tenemos subtítulos en español. You just have to activate the subtitles in the menu below. No olviden de activarlos acá abajo. So see you guys later. Nos vemos. Inside Iron Studios Day de março! Estamos de volta. Não é carnaval dessa vez, infelizmente, foi um momento muito feliz na nossa vida aqui na Iron. Porém, estamos de volta aqui mais uma sexta-feira com muitas novidades. Vocês não perdem por esperar. E já vou chamar aqui, obviamente, minha companheira de Inside, Jéssica. Tudo bem, Jéssica? E aí, gente? E aí, Marcelo? Oi, Gi. Um beijo, saudade de vocês. Tô aqui na Fall Shores. Hoje o Insight tá diferente, né? Mas eu sei que tem muita coisa boa. Se preparem. Não posso contar nada, mas vamos lá ver a parte da Iron. Onde eu tô aqui tem vários bichinhos, ó. O que é isso? Sei lá. Caramba, isso se mexe. E aí, gente, aqui ó, na parte da Iron, eu filmei um pouquinho pra vocês. Do lado da Iron a gente tem bastante doce, então eu vou ter que fazer minha própria sacolinha de doce. A gente tá aqui com as novidades já, ó. Chegou aqui a minha peça favorita de Harry Potter. E é isso, pessoal. Tô voltando depois de amanhã pra gente assistir o Inside juntos. E nos vemos em abril? Abril? A gente já se vê no Inside de abril. Um beijo. Beijo, Marcelo. Beijo, Gi. Beijo, Seninha. Todo mundo que vai participar tem que ser Inside aí, que tem muita coisa boa. Beijo. Caramba! Ó, na verdade, a gente está aqui, ó, vamos apresentar a Giovana. Apresentar? Está no lugar da Jéssica. Substituir. Substituta, você é a tampão da Jéssica. Nossa. Tá bom. Eu posso lidar com isso. Temos aqui o Thiago e o Ari também para falar, não vou dizer do que vamos falar, daqui a pouquinho vamos falar. Segredo. Mas já explicando para quem é marinheiro de primeira viagem, aqui esse é o Iron Studios Day. Todo final do mês estamos aqui para mostrar as melhores e mais novas novidades, é bom? Da Iron Studios, que assim que a gente mostra, já estão disponíveis para pré-venda. Então, tudo que vocês virem hoje, assim que estiver no ar, vocês já podem acessar aí ironstudios.com, ironstudios.com.br, ironstudios.co para fazer a pré-order desses itens maravilhosos. Mais recadinhos aqui temos, não deixem de curtir, compartilhar, assinar as notificações aqui no YouTube, que é importante, comentar, deixe os comentários aí. O chat está ativo, Giovana? É claro, tô lá Então, já. é você que está... Eu sou onipresente. A Giovana está onipresente também, respondendo todos os comentários aí de vocês em inglês, em espanhol, em português aí durante o Inside. O que mais que temos? Temos a Speedrun, que foi um sucesso da edição passada. Então, promoção Iron Studio Speedrun. Pensamos com carinho, né? Pensamos com carinho. 50% de desconto, o cronômetro já está rodando aqui no item. Qual que é o item aqui, Vera? Batman e Robin Comics, linha do Ivan Reis. Tiagão, você tem essa, né, Tiago? Você tem essa peça? Não tenho. Não tem? Não. Vai ter agora, hoje. Mas aí eu vou aproveitar agora, né? É o Ari Exatamente. que tem, é o Ari que tem, é o Ari que tem. Eu fui brifado, eu tenho. Você tem. Tem tudo que você perguntar. O Ari, Então, que eu recebi. O Ari aqui, tem... grande colecionador de Ivan Reis, né? Eu sou fã número 0 do Ivan Reis. Você, antes do Ivan desenhar, você já era fã dele? Já. Entendi. Eu amo o traço Você dele. tem o Homem Borracha desenhado por Ivan Reis. Exatamente. Primeiro que ele desenhou.
A história eu não canso de repetir. Então conta pra gente aí. Porque é o seguinte, ele pode ter desenhado na casa dele, escondido, tudo bem. Mas profissionalmente, publicado, nunca houve um Homem Borracha antes do que ele desenhou pra mim. Ele gosta do personagem? Talvez não. Mas, porque ele não quis defender o Homem Borracha, mas eu guardo essa mágoa no meu coração. Mas eu choro você- na cama, que é um mas lugar ele que eu desenhou desenho. onde que tem? Desenhou o Homem Borracha na loja da Iron, no lançamento da peça do Superman. Todo mundo pedindo aquelas coisas assim, faz um Batman, faz um Superman. Eu cheguei, um pedido o quê? Classudo, diferenciado, faz um Homem Borracha pra mim. Porra, fantástico. O primeiro. Então, depois dessa história maravilhosa, o Batman e Robin desenhado pelo Ivan Reis, da última série, né, que o Ivan participou aqui com a gente na Iron. Então, escala 1 para 10 em todos os sites, .com.br, .com e .co, com 50% de desconto. Entrem lá agora, vocês têm 2 horas aqui, ou o tempo dessa Inside, não sei quanto vai durar, porque está começando agora. Então, o tempo da Inside, vocês podem ir lá fazer a compra de vocês com 50% de desconto. E é isso aí. Agora, dito isso, vamos já direto. Já vamos direto, certo, Vera? É isso? Já vão revelar. rápido e Vamos rápido. direto. Por quê? Por que o Batman está no speedrun? Por que o Batman está? Porque Batman está em alta esse mês. The Batman. Batman tem alta desde Não, mas esse 1939. mês está mais. Sempre Esse teve mês em está alta. mais. Batmês. Desde quando? Desde 1939, Desde né? 39. Exatamente. Mas aí em 66, deu Lógico. aquele boom. Adam West, Adam West, Burt e tal. Ward e nunca. Batman sempre foi o Aí em auge. 89, Michael Keaton. Michael Keaton. E depois Val Kilmer, George Clooney. Aí depois, em 2005, Aí Christian Bale. Christian Bale. E depois Begins. Ben Affleck. Ben Affleck. Então, assim, já falamos aqui. Bota o The Batman, já bota, porque ele já estava em pré-order, a pré-order dele foi no começo do mês, que a gente soltou, certo, Vera? Então, ele ainda está disponível, quer dizer, aqui no Brasil já esgotaram os vouchers. Já esgotaram. Já tá Inclusive, esgotado. a gente deu mais chances das pessoas comprarem, né? Exato. De Então, devices. assim, Já esgotou e voltou, né? Quem não conseguiu os vouchers vai ter que tentar e conseguir quando chegar no mercado e tal, mas no iSuits.com ainda está disponível, você pode ir lá adquirir a sua pré-venda. Então estamos vendo o The Batman aí. Vocês Pattinson. assistiu o filme, Giovana? Assisti, claro. E aí? Eu adorei. Agora, não sei, seria meu Batman favorito, talvez? O Batman favorito? É um grande questionamento. Você era fã de Crepúsculo? Não? Não, porque pra saber é se bom. você já era fã Não. do Pattinson. Mas é bom, então, eu falar que eu não era fã de Crepúsculo, eu nunca gostei, porque então eu não estava enviesada, né? Eu não estava tipo, vai foi ser o Robert induzida, né? Pattinson, não tava. Eu estava esperando uma atuação boa, porque eu sou muito fã do Robert Mas Pattinson. ó, como cuidado ator. pra não dar spoiler, porque a galera fica triste aí. Não pode falar que ele morre? Ah, não vamos dar spoiler, Então não. tá, Não não vamos dar vou falar. spoiler. Até o lance do vínculo aí, você não precisa gostar do filme do Quarteto, do Tocha Humana, pra gostar do Capitão América. Né? Que grande tem a ver. referência. Só pra lembrar o que tem a ver, que você falou do Crepúsculo, Não, perde. mas tem gente que vai... Gente, pelo amor de Deus, quando o Robert Pattinson foi anunciado, a coisa que mais fizeram foi cair em cima dele. É. Todo mundo caiu em Zoaram cima pra dele. caramba. As pessoas Zoaram até pra outro dia estavam caindo, elas só pararam Mas de falar agora é o por causa- melhor Batman de Melhor todos os de novo, tempos todo do mundo cinema. reverteu, exato. Agora a questão é, vocês acham realmente o melhor Batman? Eu acho que é uma coisa de eras, assim, tipo, aliás, eras não, de geração. Aí tem uma galera da geração antiga, tipo, oi Éder, tudo bem? E aí que curte o Batman de 66. Aí tem uma outra geração que já curte o Batman do Nolan. Eu, por exemplo, eu gosto muito do Batman do Nolan. Acho Eu que é o também. meu Batman favorito. Também. Mas é porque, Marvete que sou, o Batman do Nolan tem aquela coisa épica, né? Da trajetória do herói e tal. Então, a galera que tá assistindo o Batman agora se identifica com esse, que é o Batman mais trevoso, mais moderno Noir, e tal. assim. É mais no ar, assim. Então, eu acho que é uma coisa meio de geração, assim. Mas uma coisa que eu comentei com o Marcelo foi que eu senti que esse é o primeiro filme do Batman. É o primeiro filme do Batman. Porque, pô, Da ele característica tá... O Batman. Ele tá 90% do do filme, tempo. é isso aí que a gente tá vendo aí na tela. Exato. É ele vestido de Batman, né? E vocês gostaram da roupa dele, traje? Isso até o Ari pode comentar, Eu porque não assisti o filme, mas dou nota 8.75. Você não viu o filme, você veio como convidado pra falar do Isso. filme e não É, viu. 8.75 antes de eu assistir. Depois pode subir esse número. Né, acho que tem alguma Mas, ó, chance. a gente vai continuar falando mais de The Batman, mas enquanto o Ari desenrola aí, Ari, pode pôr os minicôs já, Verá? Também temos minicô do... E falando do Batman que vocês falaram aqui, eu acho que, na verdade, todos os Batmans, tanto do Adam West, do Keaton, existem nos quadrinhos. Então a gente tem todas essas abordagens, tem na HQ, cada um na sua época. E eu acho legal esse lance de quem, como vocês citaram, quem quer um Batman mais trevoso, mais urbano, esse é o Batman. Quem gosta de um Batman mais pseudo-realista, ou, sei lá,
tecnológico, menos detetive, é o do Nolan. Eu sou Nolete, eu tenho uma foto do Nolan que eu ponho debaixo do travesseiro toda noite. Eu não vejo Assim, esse filme. o filme, o Dark Knight, pra mim, ele é um filme insuperável. É um absurdo. É inacreditável. Apesar esse filme do The Batman ser legal também, eu não acho que ele é melhor que o Dark Knight. Mas, como a gente falou, o Batman em si, acho que é uma versão boa dele pros cinemas e espero muito ver as sequências aí. Tô muito empolgado. Eu acho que é bacana. Mais uma versão é legal, para que vai falar com outras pessoas. E uma coisa bacana também, eu pelo menos uso isso. Eu não comparo filmes, cara. Essa é uma experiência, deixa eu ver, é bacana, você pode gostar mais de um ou de outro, mas não basear em outro, porque é uma nova temática, né? Você vê, o Batmóvel é totalmente diferente do que já mas foi. o Batmóvel é assim incrível, como o Tumblr hein? já foi diferente. Inclusive, a gente então precisa é de peça bacana do isso. Batmóvel. Ó, a galera tá pedindo Batmóvel aí, deixem aí, hashtag Batmóvel. Batmóvel como que... O Petmóvel. Berenson Móvel. Petmobile. Eu acho que esse filme também deu muita abertura para novas peças, né? Porque nos outros, por exemplo, eu não tava trabalhando na Iron, mas eu não sei se tinha muito pedido, tipo, dos personagens no geral. Aqui a gente tem muita gente. Quando a gente mostrou... Anne Hathaway, tudo. Sim, quando a gente Porque mostrou... Catwoman a gente precisa das A Zoe gente mostrou Kravitz. Batman e Robin lá, todo mundo já pediu a Era Venenosa, o Bane... Não, mas eu tô falando Freeze. dos filmes. Eu não sei, por exemplo, Com pantufa. eu imagino muito mais a galera pedindo agora Charada, Falcone, Penguin, Falcone. Zoe Kravitz, todo. Eu acho que sim. O Falcone fazem tudo. Não acredito. Pô, pediram Starro pra gente. Diz que eu não Verdade, assisti. mas o O que eu Star vou é pedir? legal, pô. o Falcone. Bom, primeiro Vera, vilão da Liga. vamos lá, põe as peças aí, por favor. Olha lá. Então temos o Batman, Minico, The Batman. Olha lá. Maneiro. Analisando, inclusive eu vi esse minicô de perto e tem a exata charada. Ah, o Vera vai colocar Escrito. aí. Não sei se Olha vai dar só! pra ver. Garotinha, Plot twist. por essa vocês não esperaram. Trevoso, hein, velho? Ficou legal, E, hein? puta, deve ser bacana. Ó, tem que sair pra combater o crime. Passa uma sombra primeiro, né, velho? Vê se não borrou e vai. Não é, você passa, mas é de qualquer jeito. Na série do Watchmen lá tinha. Como que ela chamava? Night. A espectral? Não. Na série da HBO. Tem ela mostrava, ela pegava um spray assim e passava. Só bate e vai. No olho E Mas tem- olha e- só, lembrando, são dois produtos diferentes. Sim. Então, Legais, hein? Vendido separadamente. vendidos separadamente, exato. Pô, agora vai juntar com o do Keaton, com o do Bale. Exato. Vai fazer um negócio Ó, legal. Gostou, hein? Tiagão, dele sem Colecion- máscara? Muito. O colecionador de minicô já pode fazer sua própria coleção de E Batman. pode de começar a minicô pedir já, um Kilmer, um Clooney, né? Eu acho que pra compor fica legal, Por né? favor. O Adam West. Meu grande sonho, olha que eu não sou muito fã do Batman, meu grande sonho é ter Jim Carrey ali, ó, em um 10, mano. É, Ó, qual aqui, ó. que é o seu Tem Batman coisa- favorito? O do Thiago é o Nolan. Tem coisa é do que Nolan. fica quietinho, não fala, eu gosto do Batman. Mas Fica é verdade, quietinho, só dá Jim Carrey, informação você que é um válida. injustiçado. Qual que é? Te amo. O Jim Carrey é o Jim Carrey, ele não é o Charada, ele é o Jim Carrey, pô. É igual o Duas Caras do como que eles chamam? Do Tommy Lee Jones? Tommy Lee Jones também, é a mesma coisa. Mas é Aquele bom, eu filme gosto é- também, acho engraçado. E o Freeze A Vila do Sésamo da Schwarzenegger, legal, tem pantufinha, muito genial. Mas o Freeze do Schwarzenegger, ele dava fake news já naquela época, né? Ele quê? falava que extinguiu os dinossauros foi a Era do Gelo, não foi a Era do Gelo. E reza a pra lenda que vai ter escola. o Mr. Freeze agora. No, na O crime não próxima sequência, compensa. De Matt Reeves. O crime não compensa, fica burrinho, fala besteira. Então gostaram dos minicôs aí? Caramba. Adorei. Lembrando pra Bastante, vocês, ó, os dois minicôs já disponíveis, certo, Gi? Já disponível. Estão disponíveis Claro, aí para já pode ir lá. pré-venda. Já Bora. podem entrar nos sites aí e reservar o de vocês. Qual você gostou mais? Isso que eu ia perguntar, qual você pegaria primeiro? O da máscara, né? Da Ele máscara? lendo a cartinha Eu ali, a gostei charada. da cartinha também. E você? Que ele tá com uma cara de caraca. Eu gostei muito e é engraçado, não sei se vocês tiveram essa sensação, mas é a primeira linha de minicô que eles estão com uma pose muito mais séria, assim, né? Que os outros minicôs, eles estão sempre Family com uma... friendly, é, assim. É e que esse não, esse já é mais esse dark. ele é nervoso, pesado, né? ele É o é. Batman, Exatamente, né, meu amor? como diria Então você vai Deadpool, ficar sem máscara. Vou ficar sem máscara. eu achei Cara, legal. eu acho que os dois, né? O legal é ter os dois. Mas assim, tem que comprar um na terça e outro na quarta. Na terça eu compraria sem máscara. Entendi. É diferente, né, cara? Então a gente tá dois aqui. Então a Ari vai ter os dois, tá bom, certo. Então, já que a gente tava falando qual que é o melhor Batman, né? Qual que é o melhor Batman, não sei o que lá, eu vou falar o meu melhor Batman. Diga. Tum, tum. É esse aí. Esse que o Vera vai pôr agora aí. Este é o melhor. Kevin Conroy. Porque dá pra dizer nos filmes que tem a Máscara do Fantasma, é um filme, é um longa-metragem, Sim, certo? sim. É É o animado, mas longa não, da longa. série, sim.
Então, esse pra mim é o melhor Batman. Adoro. É que esse Batman não dá, né, cara? Não tem nada errado, Eu né? tinha um álbum de Não figurinha tem. da Animated. É Já- fantástico. Gosto do efeito da capa, já vejo aquele raio Cara, cortando o e céu. eu assim, assisti atrás a série dele. inteira, todos os episódios. Ela é impecável do começo ao fim. É muito boa. Inclusive, Impecável. o escritor, um dos escritores pelo menos, é o Paul Dini, não é? Paul Dini. Eu Bruce Timm, Paul adoro Dini. ele. Eu adoro ele. Ah, o Paul Dini, inclusive o Paul Dini e o Bruce Timm, depois teve a série do Superman, a série da Liga da da Justiça. Liga. Então, esses caras Eles são os caras. eram imbatíveis ali nos anos 90, começo dos anos 2000 nessa série. E o Paul Dini tem uma ligação muito boa com o Batman. Não sei se vocês viram que ele acabou sofrendo. Aquela história dele, Ah, legal. você sabe dessa história dele? Que ele foi assaltado, teve toda uma pegada. Ele traumatizou e aí ele criou um quadrinho chamado Noite de Trevas, se não me engano. E ele pega muito do Batman e do Coringa como se fossem, tipo, alter egos pra ele. E eles, no próprio quadrinho, ele escreve como se o Batman estivesse ajudando e o Coringa estivesse sendo meio negativo, assim, toda a situação pós-acidente. Ele se inspira na força do Batman pra se recuperar. A história é bem legal, viu? Entendi. Então, ó, eu tive... E é desenho do Eduardo Risso, argentino bom pra caramba. É, Eduardo Riso. No mês passado a gente teve a Harley, que foi criada pelo Paul Dini, Que né? foi no Animated Series que ela apareceu pela primeira vez também, inclusive. A Harley foi criada e tivemos o Joker também, o Coringa, no mês passado. Que é o Mark Hamill, se não me engano. Exato, dublagem de Mark Hamill. E o Batman, dublado pelo Kevin Conroy, que Conroy, que é dubla animal. também o Batman na série Arkham e tudo mais. Incrível a voz, né? E, cara, pra mim, esse Batman imbatível, eu gosto muito da... Mostra de novo aí, Vera, que agora a gente vai vir com surpresa ou não? Pode colocar, olha lá. Aí, ó. Então, aí, ó. outra característica... Caramba. Lindo, hein? Este Batmóvel, né, a série tinha uma pegada arte deco. Sim. É menuar, assim, né? Vem bem pro Ela é bem Batmóvel. inspirada no Superman dos irmãos Fleischer, né? Da década de 30. Exatamente. Que era a década da arte deco ali, Empire Exato, State, sim. tudo Sim, mais. eu ia falar agora que os incrível, prédios cara. muito altos, que Isso. retilineums, né, que é a palavra certa, né, que é aqueles prédios retões assim, sem muita decoração, eu acho isso bacaníssimo. Eu sinto um quê também do Tim Burton na animação, sabia? Eu sinto porque algumas a referências. música é Danny dos Elfman, filmes, não Danny é? Elfman, Tem né? uma certa referência. E eu li em um lugar que, eu não sei se foi a arte inicial dos quadrinhos ou se foi pra sempre, que onde eles desenhavam era em folha preta, ao invés de folha branca. Então, todos os desenhos, as ilustrações foram feitas em folha que era preta. Por isso que tem essa pegada mais no ar, essa pegada mais séria, zona. Achei Sim, muito sim. legal. Pô, maneiro isso. E esse Batmobile é incrível, né? Não, e é legal, eu nunca tinha reparado, vendo a peça agora, eu contei, ele é V12. É um motorzão V12, ó, tem 6 são desse lado aqui. 6 do outro. E é em V, tô o motor é em ligada. V ali, ó, porque dá pra ver os... É ruim pro mecânico, né, cara? Ah, mas, pô, é ele que mesmo. mexer Mas aí, aí, Alfred não. dá Ou é conta. ele ou é o Alfred, Então, né? pobre Um do dos Alfred, dois. né, velho? Bem E o dá Alfred conta. na animação era um velhinho, né? Era bem Com velhinho. bigodinho. Bem legal. Qual Batmobile é o favorito de vocês? Olha, esse é o nosso segundo Batmóvel, É, o né? segundo. Tivemos do 89, agora temos esse. A Giovana já pediu do The Batman também aqui. É. Mas eu ainda, assim, Há entre esperanças. todos, acho que o do 89, porque esse bebe muito no de 89 também, né? Porque Sim, foi sim. feito Sim, Então bastante. essa frente dele bem comprida e Alongado, tudo eles são mais. semelhantes. Essa versão mais classuda, né? no Porque caso. o Batmóvel antes era aquele rabo de peixe, aquele do 66 Teve e tal. Era... várias versões, Que né? carro que era aquele lá? Putz, eu acho que era um Ford Futura. Ford Futuro. Eu acho que é. Posso estar falando uma grande bobagem. O Éder Pegoraro vai saber dizer isso com O Éder vai, exatidão. aliás, o Éder, já adiantando aqui, teremos Éder Pegoraro aqui, convidado Teremos. Uma lenda, nos hein? blocos do Convidado futuro especial. aqui da frente. Ele vai participar, aí a gente pergunta pra ele. Mas olha só a turbina do Batmóvel. Legal. E Lindo, um cara. detalhe legal que eu quero trazer aqui, dá pra colocar junto aí, Vera, agora, que é o seguinte, mostramos aí o Batman, é um produto. Aí o Batmóvel, outro produto. Certo. Mas, se vocês quiserem ter os dois, não vou ter o Batman sem o Batmóvel. Você pode adquirir o mesmo produto, vem já o Batman junto com o Batmóvel. Legal, o kit. Exato, com preço mais... Acessível.
Mas assim, não, assim, se comprar os dois separados sai mais caro Certo. do Que que os dois comprar juntos. os dois Mais juntos. em conta. Legal. Mais em Quer dizer, conta, sai mais em conta. Aconteceu isso com o de Acessível tem o 89 mesmo também. significado, viu? custo-benefício. Para os dois, pra vocês Sim, deixarem de ser sim. do contra, tá? Sim, o que eu quero dizer é que é mais vantajoso. Sim, mais lógico. vantajoso. Olha ele aí. Opa. E, ó, Lindão, hein? eu vou falar, assim, ó, é muito estilizado, é sacanagem, né? Muito. Compõe uma cena Olha, poderosa, hein? cara. Esse background aí de Gotham. Exato, o background é de Gotham já. Ficou muito bom, hein, Vera? Ficou Parabéns top. à fotografia aí do Vera, cada Excelente, vez hein? melhor. E assim, ó, tem o loginho na base da série. E uma coisa que eu gosto muito no Batman é essa capa, o azul dentro da Esvoaçante, capa. assim. Ah, o As azul. cores estão lindas. É, porque dá um contraste Dá legal. uma quebra. Sim. E no Animated tinha a elipse amarela no símbolo e na Liga da Justiça não, era só o morceguinho preto. Já no New Adventures do Batman e Robin, ele já abandona a elipse. Que você não é tão fã da elipse, né? Eu prefiro sem elipse. Eu gosto da Eu elipse. também Eu acho gosto. lindo com elipse, mas pra mim a preferência é sem elipse. E você, Tiagão? Olha, eu gosto do amarelo. Eu gosto do amarelo, até porque também eu lembro o de 89, que também era amarelo. Isso, Então, dá uma Dá quebrada. uma quebra, eu dá uma acho. quebra. É isso aí. Olha, pra mim, ó, é perfeito isso aí. O que a gente tá vendo na tela, Sabe uma se coisa- eu tivesse com o celular aqui, eu já fazia pré-order, que já está disponível. Ah, você ainda não fez? Porque Eu já deixei uma pessoa como fazendo. que eu vou fazer Eu já deixei uma pessoa fazendo, você isso foi perdeu mais tempo. inteligente. Vamos pedir pro Vera aí já fazer a Vera, parcela. faz a pré-order pra mim, já faz na tua conta mesmo, depois a gente assina. Sabe uma coisa legal que eu gosto desse, a gente tá falando desse no amarelo? É o lance do bate-sinal, que também é amarelo. Então, Sim. tipo, É sabe? verdade. Então, o próprio peito dele já é um sinal ali, um símbolo, sabe? Orna, né? Eu lembro Exato. quando eu era moleque, eu tinha um chaveirinho do Batman, que era a elipse e o morcego era de borrachinha, e o morcego saía. Saía, aqueles E clássicos, aí eu né? botava o morceguinho na lanterna Ele fazia e bate-sinal. colocava, fazia um Legal. bate-sinal na parede, assim, no Que teto. sempre é um fracasso, né, velho? Eu Não, já mas na tentei fazer, parede, não se fica você bom, puser né? meio pertinho, fica bom. Fica pertinho, fica quase tudo Visionário, né? lacrado. É, bom. o homem à frente do depois, seu tempo. À frente anos do- depois lançaram mesmo um bate-sinal miniatura. Bem legalzinho, com sim. 2 bateriazinhas. Sim. Tem que estar tudo escuro e uma distância de 5 centímetros, mas é bem legal. Então, tivemos muitos Batmans aí, Ó, chuva de debatemos Batman, sobre hein? o Homem-Morcego, um dos maiores heróis aí da história do cinema, É, só certo? fica atrás do homem borracha. Fica atrás ali do Homem-Aranha, talvez, ali. Aí já você tá... Ah, heresias. Tiagão. Heresias, eu vim aqui pra ouvir Homem-Aranha. heresias. Ô, gente, Fica atrás do é pra isso que eu Gambit, fui com convidado. certeza, sem dúvida, entendeu? sem Então, dúvida. acho que é A gente por tem que aí. ouvir besteira às vezes. Mas, como a gente falou do Batmóvel ter veículos, a Iron é uma empresa muito ligada aí ao automobilismo. Sim. Né? Temos nossa equipe na Porsche. E a Giovana, que está aqui do nosso lado, foi fazer uma visita na Porsche. Olha. Na pré-temporada, certo, Gi? O que Na aconteceu? pré-temporada. Antes da gente chamar o conteúdo, o que... Eu posso dar spoilers? Um pouquinho. Olha, rolou alguns convidados. Porque a gente tá com a Porsche nova, né? Sim. Que é a 992. E agora a gente fez um. Carro novo, cara. Tamo de carro novo. E ano passado a gente sabe, né? Teve todo o design de Space Jam. Fomos campeões. Fomos da categoria. campeões. Obrigada, Renan. Exatamente, papai. Obrigada, Peps. E, enfim, no ano passado a gente também teve o design super legal, né? Do Jurassic Park, teve o design do Space Jam. Eu sou uma pessoa muito ligada ao automobilismo, você sabe. Então a gente tá querendo mostrar um pouco mais da Porsche, né? Pro pessoal, a gente sabe que a galera gosta. E eu dei um pulinho lá em Interlagos pra pré-temporada. A gente teve alguns convidados que deram uma volta na Porsche nova. Então, ó, Que chato, hein? Que chato, né? já agradecendo a Ari e o Thiago, a Giovana fica com a gente aqui pro próximo bloco. A gente vai ver esse conteúdo da Porsche e a gente volta já já. Radical, gente, é muito... Gente, não dá pra explicar, é muito bom. Foi os 2 minutos mais loucos da minha vida. Iron Studios e Porsche trazendo experiências incríveis para essa galera. Você tem que dirigir, você tem que controlar o freio, você tem que acelerar e você tem que estar ligado no seu rádio E tem que prestar atenção se você vai passar alguém ou se vão te ultrapassar. Cara, você tem que ter um raciocínio muito... Você dorme à noite? Bom
Bom, gente, como vocês bem sabem, a Iron Studios está em todo lugar, inclusive aqui com a gente no Autódromo de Interlagos, para a pré-temporada da Porsche do ano de 2022. E o design da Porsche está incrível, né, como vocês puderam observar, mas, Marco, esse não vai ser o único design da Porsche esse ano. Temos mais designs vindo? Nós teremos mais designs vindo. Conta pra gente, qual que a gente já teve? Jurassic Park, nós tivemos também o Space Jam, 2, também tivemos o Spoiler Car, a gente tem infinitas possibilidades para esse ano, tem esse lançamento. Ano tem muito lançamento. DC, Marvel, Disney. Vai, Bassani, explica o volante. O negócio tem várias funções. Quando entra no box, tem que apertar o pitch para limitar a velocidade. Então tem várias... E aqui que a gente passa a marcha. Não tem uma embreagem e só passa a marcha aqui ou existe a embreagem? Tem embreagem, sim. Só para sair. Só para sair? Só para sair. E tem alguma diferença do volante do ano passado para esse volante? Tanto é que eu não decorei tudo. Aí você viu, botou o botão aí, né? Boa, boa, boa. Eu tô muito feliz, gente. Eu não sei explicar o quão gostoso é. E a adrenalina de você frear assim, ó, é muito, muito... Gente, é muito bom. E o Renan fazia assim, ó, no volante. E eu zero medo. Eu falei, ai, não imagina que vai perder o controle. O cara, ó, é muito... Gente, é muito, muito, muito bom. Muito bom. Olá, Brasil! Olá, você aqui de casa! A Carol quase não sai do carro. Conta pra gente como foi essa experiência. Eu tô tremendo. Aguardem, ela está tremendo. É, adrenalina mesmo. Foi os 2 minutos mais loucos da minha vida. Eu tô tremendo ainda. Falei que você pode riscar da lista agora. Muito bom. Muito bom. Ela tá em choque ainda, gente. Eu acho que a gente assistindo na TV, sei lá, não é igual. É muito louco. Porque ele vai muito rápido, daí ele freia muito e vira muito rápido. Eu nunca estive tão rodeado de mulheres poderosas como hoje. Carol Novaes, Carol Moreira e agora Fê Pineda. Conta pra gente como foi essa experiência. É um negócio muito louco, né? Eu nunca tinha andado, passeado de carro do autódromo, muito menos nesta velocidade, não é mesmo? E assim, parece mais fácil, né, olhando de fora. E tem um esforço até físico pra gente dentro do carro. É muito louco, gente. Foi incrível. Agora diz pra gente o que você falaria pra quem tem essa vontade e não pode correr ainda. Vai atrás do seu sonho. Se você quer, você consegue. Então, ó, perturba a Iron, perturba a Porsche, quem sabe? É isso, querida. Obrigado. Obrigada eu, Iron Studios, Porsche, muito obrigada pelo convite. Eu tô me sentindo um tanto quanto lisonjeada de verdade. Você merece. Fê, muito obrigado por ter vindo. Espero que você tenha aproveitado demais essa experiência e aguarde pelas próximas experiências da Iron Studios. Por favor, pode me convidar. Eu amei, gente. E quem tiver oportunidade aí, não perca, porque olha, foi incrível. Muito legal. Fiquei realmente... Acho que eu tô meio tremendo até agora. Fê, muito obrigado. Um grande beijo. Obrigada, beijos. Estamos de volta com convidados novos aqui. Temos convidados inéditos. Nunca antes, apesar de eles estarem sempre aqui, nunca antes na história da Inside Iron Studios, de Éder Pegoraro, nosso querido redator aqui da Iron Studios, e Rodrigo Moreno, também consultor aqui de Star Wars. Então vocês já podem esperar que vai ter Star Wars aí, é óbvio. Mas agora, não vamos falar de Star Wars, né, Giovana?
Vamos falar de Star Wars? Vamos falar um pouquinho de Star Wars, mas daqui a pouco, como que foi essa Gostou do aventura? bloco? Gostei. Legal, o pessoal né? se empolgou. É legal andar na Porsche. Você já andou, né? Eu já andei, mas é sempre uma sensação diferente. E aí o pessoal teve a oportunidade lá de experimentar, foi a Fê Pineda, a Carol Moreira, a Carol também foi. E aí eu até tava comentando com a Carol, né? Ela teve a oportunidade de casar num reality show, que ela foi no Casamento às Cegas, e agora ela teve a oportunidade de andar na Porsche, então o checklist dela tá diminuindo. O que é mais perigoso, casar ou andar de Porsche? Será? O que será que é mais perigoso? Essa eu vou deixar para vocês responderem nos comentários aí. Essa pergunta foi estilo Permisila. Permisila que gosta de fazer as perguntas de casamento. Mas enfim, agora temos aqui antes, lembrando a vocês, ó, todo volta de bloco eu lembro disso, deixar o like de vocês, continuem comentando aí, conversando com a gente nos comentários, compartilhem, ativem as notificações, se inscrevam no canal, que eu não pedi para se inscrever no outro bloco. Se inscrevam no canal, por favor, aqui canal da Iron Studios, é muito importante para nós. E as notificações, toda vez que a gente tiver um vídeo ou entrar ao vivo, aí vocês ficam ligados já. Temos também Speedrun, que está aqui na tela, 50% de desconto em todos os sites da Iron, só durante a duração do Inside, Batman e Robin Comics do Ivan Reis, 50% de desconto, então você faz a compra agora e paga metade apenas. É uma promoção relâmpago aí, Speedrun, valendo só agora. E uma coisa que eu esqueci no primeiro bloco, mas que a galera já deve ter pedido nos comentários, que eu tenho certeza. Com certeza. Que é, e o sorteio? Toda Inside a gente tem um sorteio. E já que estamos com o Rodrigo Moreno, a maior autoridade de Star Wars da América Latina, estamos com ele aqui, então vamos sortear o Jabba the Hutt, certo, Rodrigão? Com certeza, acho que, né, uma das figuras mais importantes do último filme da trilogia clássica, por que não, né? Exato, e ó, o Jabba, que também já está, ele está disponível, né, nos sites aqui, site.com.br, no .com, já está disponível nas lojas, enfim, mas também temos ele aqui, que é uma peça que eu vou te dizer que ficou incrível pelo tamanho. E será que a gente vai ver ele na série do Kenobi? Vamos ver, né? Temos que ver ele. Será que ele vai aparecer? Eu acho que é possível. Ele aparece tanto nas prequels, né? Ele é citado até na última série, né? Boba Fett. Uhum. Não tem como não relacionar Tatooine, né, aos Hutts. Então, é uma figura muito presente, né, e muito importante para a história do Star Wars. Lembrando que na época onde vai se passar a série do Obi-Wan, o Jabba estava a pleno vapor ali como líder da família. A família criminosa ali de Tatooine e de todo o setor. Então temos ele aqui, Jabba the Hutt, com o Salasso Scrub. E como chama aqui, esse narguile? O narguile, né? Esse narguile que ele... Que ele puxa de vez em quando algumas criaturas que ele também ingere. Tem né? o pratinho também, tem muita coisa. Tem tudo aí. Frogile. Para esse tamanho todo, ele precisa estar constantemente, né, alimentado, sendo nutrido. Então, vocês aí que são fãs de Star Wars, como todos nós aqui, como eu, e querem ter o Jabba em sua coleção, em qualquer lugar do mundo, a gente vai mandar essa peça aqui para quem responder mais rápido a pergunta que vamos fazer, certo? No Instagram, Giovana. Correto. E essa pergunta tá bem legal, viu? Você que fez a pergunta, né? Então, quem não souber, foi não foi você, mas eu já sei, foi a Bia. Ficou legal. Então, mas eu já sei qual que é a pergunta. No final do programa, fiquem ligados aí, a gente vai fazer a pergunta e quem responder primeiro ali no nosso Instagram vai levar para casa frete grátis, tudo. Vamos mandar aí na sua casa essa peça maravilhosa aqui do Jabba the Hutt, certo? Então agora, estamos com o Éder, Rodrigo e Giovana aqui, para trazer a vocês uma licença, eu ia falar que é inédita, mas não é, porque essa peça aí que está na tela, a gente já mostrou, não abrimos pré-order ainda, a pré-order vai ser aberta agora, mas a gente já mostrou na Inside de dezembro, Inside número 2, e agora ela volta aqui no Inside Day de março. Vamos lá, Verá. Fofos. Pedrita, Bambam e Dino. E bonitinhos. Éder, quantas vezes você assistia de manhã? O jovem Éder assistindo TV, assistindo os Flintstones. Não só de manhã, ele chegou a ser exibido à noite também. Pelo SBT chegou a ter exibição, era na exibição original da rede ABC nos Estados Unidos, The Flintstones era horário nobre, exibido em horário nobre. Né?
E era um programa que, embora ele tenha assim, um foco no público familiar, ele também tinha mais o foco para os adultos, né? Ele acabava cativando as crianças também, mas... Era um sitcom, né? Foi o primeiro sitcom animado. É considerado oficialmente o primeiro sitcom em animação. E é a nossa primeira peça da Hanna-Barbera, né? A gente já fez algumas animações, fizemos aí Tom e Jerry, trouxemos Space Jam, a versão do filme, né? Sim. Mas Hanna-Barbera é o nossos primeiros personagens aí. Sim, e The Flintstones, vamos dizer, a Hanna-Barbera se tornou um dos maiores estúdios de Hollywood graças aos Flintstones. E que influenciou depois a criação de Simpsons e de tantos outros. E depois, na sequência, veio os Jetsons. A grande alavanca, então, foi Flintstones? Flintstones é o primordial aí, né? Desde o tempo das cavernas, literalmente. Eu li num lugar que eles tinham essa ideia de fazer uma família que fosse meio Era das Cavernas, Sim. uma que fosse a do futuro, que são os Jetsons, e uma que fosse uma família romana, que eu não sei se foi pra frente ou não. Chamava-se, aqui no Brasil, não sei, eu não me lembro qual que é o título original, mas aqui no Brasil eram os Mozzarelas. Os Mozzarelas. A sociedade americana nos anos 60. Que louco. Os Flintstones era bem focado na cultura pop. Não, e é legal porque ele foi bem, assim como a gente tá falando muito do Simpsons, o Simpsons, sei lá, tem 20 anos, 30 anos já eu não sei quantas temporadas, mas é por aí os Simpsons, né? E os Flintstones, eles foram transmitidos, eu não sei se hoje ainda tá na TV. Sim. Mas, assim, é meio atemporal, né? E assim, era legal a tecnologia, né? Existia uma certa isso tecnologia, mas é verdade, misturada era com verdade. elementos da Idade da Pedra. E uma coisa que era inesquecível para nós brasileiros, né? A dublagem do Arthur Matias, né? Que na verdade era a voz dele mesmo, como Fred Flintstone. Que ele tinha, ouviu uma... Até tinha tem uma lenda urbana de que ele foi contratado, né, para fazer uma propaganda e falou, vamos contratar esse cara, ele fazia o Fred Flintstone. Fala aí. Então, vamos anunciar o produto tal. Não, mas você pode falar com a sua voz mesmo. Mas a minha voz é assim mesmo. E ó, temos aí já o primeiro, essa é inédita. Essa é inédita. Betty Rubble. Betty Rubble. A partir de agora todas são inéditas, né? É verdade, a vizinha, né? A vizinha que ela era a mãe do Bambam. Isso, a mãe adotiva. O quê? Mãe adotiva. Não. Bambam. Eu não lembrava disso. Bambam foi adotado. Os Rubbles não tiveram filhos. Pô, uma plot twist. Né? E foi assim uma saga, eu lembro do episódio, né, que eles tentam adotar a criança, e foi uma saga para eles conseguirem realmente adotar o Bambam. Não foi uma coisa simples assim, eles passaram por todo um processo mesmo para conseguir adotar a criança e tal. Mas assim, criado por ela, né? Ela é uma mãe super carinhosa, o Barney também trata com todo carinho, todo amor, né? Por isso que ele é assim, o grande mistério da origem do Bambam é aquela super força que ele tem, porque ele é super forte, né? Ele tem a força quase sobrenatural e eles não conseguem entender de onde que vem essa força do Bambam. E tinha aquela lenda urbana que ele era o Capitão Caverna, não tinha uma parada dessa? Teve uma série animada, teve uma temporada que, assim, um derivado dos Flintstones, que é focado na Vilma e na Betty, nas duas, que elas interagem com o Capitão Caverna. Teve uma série animada que elas interagem com o Capitão Caverna, que elas abrem lá um negócio delas, acho que uma coisa relacionada à culinária, não me lembro direito e tal, mas tem essa interação mais das duas com o Capitão Caverna. E como você falou aí, a Betty, ela era casada com o Barney Rubble, que eram os vizinhos aí da família Flintstone. Então eles não são familiares? Amigos. Eles só são vizinhos? Bons vizinhos. Vizinhos e melhores amigos. Exato. Porque... Olha, o Barney. O Barney. O Barney. Que legal. Ei, Fred, vou bater essa bola de... Ele tá com aquela carinha dele. E o que o Rodrigo falou, né? Tinha tecnologia, então era tudo meio adaptado. Então ele tá com um taco de golfe aí, jogando golfe. É um pedaço de madeira, um galho com uma pedra Tudo isso, assim, era lavadora de louça, mas era um dinossauro que jogava água. Os animais eram o triturador do ralo. O triturador era um dinossauro embaixo, né? Então tinha uma certa tecnologia, né, da época, mas misturado com elementos da Idade da Pedra. O carro era movido a passadas, né? E o engraçado é que todo animal que fazia esse serviço, né, ele era meio que consciente, né? Ele meio conversava, né? Ele reclamava. Ele sempre, todos os animais se reclamavam do serviço, né, das condições de trabalho, né?
eu não aguento mais fazer isso na minha vida, né? Só que, pô, pra que eu fui sair do meu ovo? E o Dino era um animal de estimação ou Não, ele era o Dino funcional? Dino era era pet. tipo um cachorro. Ele não era o táxi, então, ele era... Não, Ele era como se fosse o cachorro. o pet da casa, Ah, tá. o cão de estimação. Exato, Entendi. exato. Achei que ele podia servir a algum propósito maior. Ele recebia o Fred, né? Saía correndo, Aí passava ele por cima recebia, de tudo, derrubava todo derrubava mundo, no era chão, aquele ficava cão lambendo. entusiasmado, derrubava o Fred, derrubava tudo. Era muito legal. E vamos pro próximo aí, Vera, porque temos a coleção inteira aí, ó. Do pássaro. O que é esse pássaro aí? Esse pássaro, se não me falha a memória, ele poderia Era funcionar... o telefone. Não. Ele foi um presente do Isso. Ai, tá ótima do essa Fred peça. pra Vilma. Eu acho que era um presente e tal. Mas eu não lembro a função exata dele. Eu vou pesquisar direito. E aí ele era tipo um papagaio, assim, ele repetia as coisas. Ele Por isso que eu achei que ele falava. era um Eles telefone. usavam como gravador, né? Dedo duro. Dedo duro, agenda eletrônica, assim. Tá uma gracinha. Não, e o legal dessa linha é que, assim, diferente de outras animações que a gente... por exemplo, o próprio He-Man, o Thundercats, que a gente deu uma modernizada no visual, para essas linhas, o próprio Tom e Jerry e tal, a gente manteve bem fiel ao traço Da animação. da animação. As cores, né? Exato. As cores mais simples, né? Sem tanto detalhe. A roupa, as próprias bases ali, se for ver. E agora vamos aí a Grande ele, finale? que é o... Né, o Fofinho. Jogando, O boliche. fazendo o passo dele, que ele fazia o passo de boliche, que ele ia na pontinha dos pés. Isso. Né? Olha o movimento que legal da Ele gravata, andava até. na ponta dos dedos, né? Ah, Ele é verdade, andava eu lembro disso. nas pontinhas dos dedos e jogava a bola de boliche. Nossa, que nostalgia louca. Eu lembro dessa. E ele era das pontas dos muito dedos. bom nisso, no boliche, né? Ele e o Barney faziam parte de uma confraria, que eram os búfalos d'água. Usava um chapelão com chifre, né? Os búfalos d'água. E eram campeões de boliche. Era uma coisa que o Fred era muito bom. Não, e assim, a gente colocou aí eles meio Avengers, né? Colocou eles... Assemble. Mas você pode colocar na sua coleção aí da forma que você quiser. Sim. E expor... Se você quiser só expor a família Rubble, só a família Flintstone, ou expor todos juntos, enfim. Se você quiser ter só um deles, independente, são produtos separados. E super orna, né? Porque eles não são tão grandes. Então dá pra caber bonitinho no lugar que quiser. Dá pra ver pela mão do Vera. E a roupa do Fred, ela é muito boa, né? E tem toda festa fantasia que rola, sempre tem alguém vestido de Fred, né? Sempre tem alguém de Flintstones. Tem o filme, né? O filme é exatamente com a mesma roupa. Nossa, o filme, John Goodman era o Fred, né? O primeiro filme. Rick Moranis, o Barney. Mas aí, eu tive um delírio coletivo, então? Eu não sei, qual que é o seu delírio? Antes de entrar aqui, eu tava comentando que eu acho que o Robert Baratheon, de Game of Thrones, o gordinho que morre, fez um filme dos Flintstones. Eu não sei. Eu acho que ele pode ter feito um filme que é o que tem o Vera outro... tá falando que foi o outro com filme. o Alec Baldwin. Com o Baldwin. Sim, Baldwin é o era segundo filme que eu acho que é Viva Rock Las Vegas. Isso. Eu Viva sabia que eu Rock tava... Vegas. Isso. E mostra ele como o Fred conheceu a Vilma. É antes, né? Mostra o passado, seria um prequel. Prequel. Você que é fã das prequels, Rodrigão, é isso aí. É o início da história do casamento dele e tal. Mas o primeiro, o Marcelo tem razão. John Goodman, o Rick Moranis. E a Beth era a Rosa O'Donnell. E tinha a Halle Berry também, não tinha? Quê? Sim, a Halle Berry, ela faz uma secretária sedutora que... era isso aí mesmo. Que tenta seduzir o Fred, mas o Fred ele é bem fiel à Vilma. Qual que é a tua favorita aí da galera? Não o personagem, a peça mesmo. Rodrigão. Acho que o Fred Flintstone com esse passinho aí O pra passinho jogar do a bola de boliche tá demais. Você, Gi? Crianças e Dino. Crianças e Dino, a minha também. Porque se for olhar ali, o Vera tá passando ali, tanto o Dino, o Bambam e a Pedrita, eles todos estão com aquele sorrisão de pestinhas e tal, tá muito bacana. Alto astral. Uma pecinha, e bem dinâmica, né? Tá um movimento legal. Você, Éder? Eu vou na vibe do Rodrigo, eu gostei do Fred. Você tá percebendo que eu tô sempre dando as mesmas opiniões que você? E eles dois? Acho que isso é um problema. Os dois convidados. Realmente. Não é um problema. Então, é isso, Vera. Lembrando, todos os Flintstones aí, os Rubbles, estão disponíveis para pré-venda agora. A gente já tinha mostrado o Dino no ano passado, mas ele não estava em pré-venda até agora. Nesse momento, então,
Todas essas peças individualmente estão disponíveis para pré-venda, ironstudios.com, ironstudios.co e ironstudios.com.br, certo? Imperdível porque, assim, quase não existem peças da Hanna-Barbera, principalmente dos Flintstones. É uma coisa quase... Eu não lembro de ver outras estátuas dessa... Da Hanna-Barbera. Eu nunca tinha visto também. Eu acho que é uma coisa quase, se não for, é quase inédita da Iron Studios. Tem brinquedos, mas não tem estátuas. Estátuas assim nesse naipe, não. O Rodrigo, que é um grande colecionador aqui de figuras vintage também, ele e o Éder, estamos falando de Hanna-Barbera aqui, né? Tirando os Flintstones, temos aí os Flintstones e tal. Pra você, Rodrigo, o que você queria ver de Hanna-Barbera aí pela Iron? Acho que o oposto dos Flintstones, os Jetsons. Os Jetsons, né? Legal. E você, Éder? Eu vou radicalizar agora. eu vou mexer com muitos corações de marmanjos. Eu queria ver os Herculoides. Me roubou a minha. Que desgraçado. Eu queria ver uma linha dos heróis HB. Você vê Homem-Pássaro, né, Birdman, o Space Ghost. Space Ghost. Isso tudo era Cartoon Network, não? Não, que era Hanna-Barbera. Tinha, sabe o que eu queria? Já anota aí, Vera, anota aí. O Space Ghost sentado na mesa igual a minha aqui, porque eu sou o meio Coast to Coast. Eu sou o Space Ghost da Iron Studios. Coast to Coast. Era um programa, um talk show que tinha na Cartoon, você que citou o Cartoon aí. Era o Space Ghost entrevistando, era muito bom, cara. Muito bom. O Mike Thor, poderoso Mike Thor. Agora, os Herculoides, caberia tanto o Art Scale 10, como caberia uma linha Minicô dos Herculoides, também ia ser linda. E também é uma coisa que quase... Eu só conheço uma linha, que é japonesa, muito antiga já tem muitos anos, raríssima de Herculoides. Se não me falha a memória, é da Toy Nani. E você, Gi? Scooby-Doo. Scooby-Doo. É verdade. Óbvio. Olha, Scooby-Doo. É o que eu mais tenho familiaridade. Scooby-Doo é o mais, assim... A gente falou que o Flintstones foi o primeiro, né? Mas de Hanna-Barbera, acho que o Scooby-Doo é a mais famosa, total, assim, eu né? acho. Tem filme, eu acho que é a mais atemporal, inclusive, porque os Flintstones, eu acho que eles ainda transmitem hoje em dia, que foi o que a gente conversou. Sim. Mas eu ainda acho que são os clássicos, não são remakes, não são novos filmes, não são novas produções. O Scooby-Doo tem nova produção até hoje, saindo agora, sim, nova produção do Scooby-Doo. Tem os live action, tem tudo, tem muita coisa. E o interessante do Scooby-Doo é que ele se manteve o mesmo, até hoje. Os Flintstones, não, você tem um amadurecimento da família, tanto que, assim, as últimas temporadas, a Pedrita já é adulta. É verdade. Tem uma série mais teen, né? Tinha uma série deles adultos. Não, mas depois a Pedrita e o Bambam, eles acabam se casando e eles têm os filhinhos. Mas eles continuam com o traço clássico ou tem um 3Dzão, assim? Não, é um traço bem clássico mesmo. A Pedrita e o Bambam se casam. Que legal. Tem dois filhinhos, que é os netos do Fred e da Vilma, né? O Fred e o Barney, eles se aposentam da pedreira que eles trabalham. E eles vão trabalhar de policiais em Bedrock, na cidade. Eles trabalham de policiais. Que diferente. Bem lembrado. Então é isso, ó. Éder e Rodrigo ficam com a gente aqui. A gente vai para um intervalo rapidinho e a gente volta já com mais novidades. Fiquem ligados. E aí, pessoal, como vocês puderam observar, eu dei uma leve substituída na Jéssica durante o Inside de hoje e também aproveitei para aparecer aqui nesse novo bloco, apresentando esse novo bloco inédito, um bate-papo bem descontraído que a gente vai ter hoje sobre diversos assuntos da cultura pop. E eu trouxe duas convidadas super especiais nesse mês da mulher. A Bia. Oi, gente. Que vocês já conhecem. E a Paty, que é um membro dos nossos Insiders. Para quem não sabe, a gente tem um projeto de influenciadores parceiros aqui da Iron, que eles participam, engajam, tem story, tem um monte de press kit. É muito bacana. E assim... A gente vai mostrar para vocês depois um pouco mais sobre cada um dos influenciadores. E a gente quer saber, obviamente, quais outros insiders aqui da Iron vocês querem ver no bate-papo, já que esse foi um bloco aqui que sequer tem nome. Não temos nome ainda. A gente não tem um nome para o bloco de tão inédito que ele é. Inclusive, queremos sugestões. Mas nós temos planos, se vocês gostarem, obviamente, de manter o bloco. E nós queremos saber quais outros insiders, quais outros influenciadores vocês querem aqui na mesa com a gente, para esse bate-papo descontraído.
Paty, conta pra gente um pouquinho mais sobre você. Bom, eu sou a Paty, eu sou cosplayer, eu trabalho muito com sabres de luz, então eu treino com sabres de luz, faço manobras com sabres de luz e também faço lutas com sabres de luz e mostro tudo lá no Instagram. Eu vi um vídeo seu, eu acho, esses dias, que era dessas coisas de transição com sabre de luz, que aí você transiciona e entra de cosplay, não é? Sim, eu costumo misturar um pouco das duas coisas. As manobras com sabre de luz junto com os cosplays que eu faço também. E como funcionam as coreografias? Geralmente, eu me inspiro no que o personagem faz. Então, basicamente, se o personagem usa um duplo sabre de luz invertido, eu luto igual ele para fazer essas transições, para combinar também com o personagem. E tem algum personagem específico que você gosta mais de fazer? Algum que você gosta menos, que é mais difícil, mais fácil? Bom, o que eu mais gosto é a Ahsoka Tano. Um dos que as pessoas mais comentam no meu Instagram também. Mas eu gosto da Barrys, gosto da Luminara, geralmente todos voltados para Star Wars e Marvel também. Entendi. E a gente estava comentando aqui, antes de começar o bloco, né? Eu estava falando com a Bia. Ô, Bia, você já fez algum cosplay? Gente, eu fiz cosplay uma vez na Comic Con de 2015, talvez. Eu não gostei da experiência. Não é, gente, assim, ficou muito legal. Eu me esforcei muito com minha amiga para fazer, foi da hora. Mas as pessoas paravam muito pra... Eu fiz cosplay de Marceline, então, entendi. Foi um super hypado. Todo mundo abordava. Aí as pessoas abordavam. Não tem como aproveitar muito. Aí foi... Você tem que parar de tempos em tempos, aí eu simplesmente fui destruindo meu cosplay durante a Comic Con, pra poder as pessoas pararem de falar comigo. E ainda teve gente que veio falar comigo, deixa eu tirar uma foto com você. Eu falei, mas eu já tirei a peruca, porque eu tive cabelo curto, né? E eu tava com uma peruca enorme. Eu falei, mas eu já tirei a peruca. E a pessoa falou, não tem problema, eu não te encontrei antes, então eu preciso tirar foto com você agora. Detalhe, a gente fez um baixo da Marceline de EVA. Então, tava chamando muita atenção por causa disso. Mas aí eu falei, acho que não é pra mim, não dá, é fazer cosplay. Eu quero curtir o evento, eu quero correr pra um lado, eu quero correr pro outro e... Foi intenso. Então, isso é uma coisa que eu penso bastante, né? Inclusive, acho que a Paty pode falar um pouco melhor sobre. Eu nunca fiz cosplay, mas eu tinha muito interesse em fazer cosplay esse ano. Mas o que acontece? A gente trabalha, né? Na Comic Con com o stand da Iron. E eu tava pensando em fazer... Não sabia se eu fazia, né? A grande personagem que eu queria fazer era a Asuka, de Evangelion. Mas tem outros personagens da cultura pop que a gente consegue fazer, uma infinidade de possibilidades. Mas eu penso, você vê muita dificuldade quando você vai em evento, esse tipo de coisa, é complicado, é difícil fazer? Conta um pouquinho de como é esse processo. Quanto tempo demora para você fazer um cosplay novo? Então, isso dependendo do tamanho do evento também, né? Quando você vai numa CCXP, você precisa estar mentalmente equilibrado, porque você vai enfrentar pessoas que conhecem absolutamente de tudo. Então, se você vai, por exemplo, eu tenho a Gamora, eu tenho a Mística, então, basicamente, várias idades, várias pessoas vão identificar o seu personagem e vão querer tirar foto. Eu lembro que a primeira vez que eu usei a Gamora na CCXP, eu fiquei 2, 3 horas parada em um stand só, sem conseguir andar, comer. Mentira, com o pessoal sempre parando assim? Eles faziam fila. A primeira vez que eu parei pra tirar foto com um casal, o casal me cumprimentou, não, vou tirar foto. Eu parei e tirei. Quando eu olhei, já tinha pessoas com fila. Gente, mas isso é uma prova de resistência, não é? Fazer cosplay. Sim, você vira atração. Já pode participar do Big Brother. Do evento. Você vira atração. Onde você estiver, na frente do banheiro, na frente de uma lanchonete, qualquer lugar. Mas você já tá acostumada? Não, eu já tô acostumada. Entendi. A única coisa que eu não faria de novo é ir todos os dias de cosplay. Porque aí você não consegue aproveitar nada. Tem que ter um tempo de descanso. E é cansativo, porque até pra comer, pra ir no banheiro, as pessoas elas não entendem muito bem que é um ser humano ali, que ele precisa parar pra comer. E aí, quando você fala, às vezes a pessoa não gosta muito. Então, ir com personagens é muito legal, é uma experiência, assim, que eu recomendo a pessoa sentir, né? E aí ela vê se ela gosta ou não. Mas não vá todos os dias. E agora, 2 perguntas pra gente finalizar esse papo de cosplay. E a gente já entra um pouco nos conteúdos. Vamos ver se a minha pergunta é a sua pergunta. Quem mais tem perguntas? Mas eu tenho 2. Uma com relação... Uma que meio que se liga com a outra. A primeira é a dificuldade que você tem em fazer, não só em fazer, mas na pesquisa e tudo, até porque a gente comenta muito isso aqui na Iron, né? Toda a pesquisa que a gente tem para, por exemplo, lançar uma peça, produzir alguma coisa, todo o conceito. Então, a dificuldade que você tem para fazer o cosplay. Até ver o material que é necessário para as roupas, as referências também, se você liga muito para ser essa tal referência, gosta de mesclar. E se alguém já te questionou, por exemplo,
mas você fez o cosplay da Gamora, mas essa roupa não é bem a que ela usou. Você entendeu, né? Sim. É a galera que fica soltando a regra pra lá e pra cá. Aí eu queria saber essa questão da produção do cosplay e se alguém te critica pelas opções ou que você decidiu colocar ou deixou de colocar. Sim. No meio cosplay isso vai acontecer, é quase que inevitável. Principalmente, por exemplo, a Gamora é um exemplo, porque a Gamora, dependendo do filme, ela tem tons de verde que são semelhantes, só que eles são diferentes e a gente tem ciência disso. Justo. Então, eu escolhi o verde que eu queria e acabei usando. E em eventos já me falaram, você tá muito fluorescente. Eu falei, tá, mas essa é a cor que eu escolhi pra usar nesse cosplay. Entendi. E se você quiser usar outra cor, tudo bem. Porque isso acontece. Mas quando eu vou fazer o meu personagem, eu gosto de buscar muita referência. E naquele curto período, ou só naquele filme, ou só naquele período, ou só naquela animação. Porque, por exemplo, a Mística, eu também já recebi comentários falando, sua Mística tá um azul muito claro, ou sua roupa tá... Nossa, mas a galera tá PhD em coloração Você tá no agora. Pantone errado da você Mística. explicar que essa Van Gogh. Mística dos anos 80, essa Mística da animação, não a do Evolution, aí a pessoa já, não, tudo bem. Mas você vai enfrentar isso. Vai ter que aguentar. Mas ter uma orientação, ter uma referência é muito importante, porque você caminha e fica tudo mais fácil. Você já sabe o que você precisa procurar, material de roupa, caimento da roupa também, porque tem materiais que precisam ser mais rígidos, outros não, mais soltinho. Então fica tudo mais fácil caminhando na referência, que é o que eu gosto. Entendi. E a minha pergunta é zero profissional. Minha pergunta é, qual foi o pior cosplay pra ir no banheiro? Olha, eu vou dizer que todos são meio difíceis. O cosplay mais confortável que eu tenho é o do Miles. Eu tenho o cosplay do Miles. Ai, que legal. Isso. Só que ele é péssimo de ir no banheiro. É um porque macacão, você fica né? praticamente nua pra poder ir no banheiro. É um macacão. Não é confortável. Mas o da Gamora, de armadura, que eu fiz a Gamora versão com a armadura branca dela, dos quadrinhos, é péssimo. Porque Nossa, você tem que imagina. desmontar e é um switch completo. Nossa. Então, assim, você imagina você ir no banheiro, Quebra-cabeça desmontar, pra ir no banheiro no peça evento. por peça, certificar-se que você vai colocar num lugar onde não vai cair no chão ou alguém não vai passar e levar seu cosplay. Você precisa de um manual de instruções pra ir com você no Não, banheiro. você precisa de Esse apoio pra ir no cosplay- banheiro, né? Não, eu já tentei ir no banheiro, eu acho que eu fui 2 vezes, mas hoje, quando eu for usar este cosplay, eu bebo pouca água, já vou no banheiro antes de colocar, pra passar aquele período de tempo sem ir no banheiro, e depois eu pegar, e quando eu for no banheiro, eu tirar ele e não colocar mais. Bom, a moral da história é, se você quer fazer um cosplay complicado para ir no banheiro, leva um manual de instruções. E o staff. E o staff. Importante. Eu vou anotar isso, né? Porque caso me liberem de cosplay esse ano, quem sabe? A gente vai lá atrás de você na hora que você for no banheiro, te dar apoio moral. Sim. Obrigada, equipe. A gente vai deixar de Importante. cuidar do stand, se não tiver ninguém no stand, vocês já sabem onde tá todo mundo. Sim. Mas enfim, a gente estava comentando aqui sobre os cosplays e me veio uma pergunta, né? Que a gente estava falando de Gamora, eu quero fazer Asuka, a Bia também já fez um cosplay. Sobre os conteúdos que a gente acompanha, gosta e tal. Vamos falar um pouco dos atuais. O que vocês estão vendo atualmente? Não precisa ser recente, tá? Tipo, tá saindo agora. Mas tem alguma coisa que vocês estão acompanhando agora que está chamando a atenção de vocês, de conteúdo geek? Sim, Star Wars é o principal. A gente Sim. teve o livro de Boba Fett, agora a gente vai ter o Obi-Wan. Então eu sempre costumo estar muito antenada em Star Wars. Agora também a gente vai ter algumas séries da Marvel que estão chegando. Então eu costumo agora séries e filmes também, né? Agora a gente teve o filme do Batman que foi excelente. Você assistiu já? Assisti. Eu sou a única pessoa do mundo que não Foi Cara, eu tô falando pra Bia maravilhoso. assistir já faz uma semana, eu não aguento mais Até- ela reclamando não. dos spoilers. Não tem mais Até- spoiler, já prescreveu. Não tem mais spoiler. Já prescreveu. Até sair o vídeo, eu já assisti, prometo. É sério, você precisa ter assistido. Eu vou assistir, prometo, gente. Mas, já que a gente entrou nessa de The Batman, sem spoilers aqui, que aí depois eu pergunto pra Bia, o que você achou do filme? O Batemo. Eu achei que Battinson. é um bom caminho. A DC, ela tá num caminho maravilhoso. Uhum. Eu não fui com uma expectativa muito alta, porém eu saí de lá surpresa. A atuação, tudo. O filme Satisfeita. é maravilhoso. O filme é maravilhoso. O filme, ele lembra aquela pegada do Cavaleiro das Trevas, com um pouquinho mais de dark, aquela depressão, aquela coisa de si mesmo, sombria. Eles não se preocuparam muito em dar aquele ar um pouquinho mais neutro. Eles deram aquele ar sombrio. O vilão, o Charada, sensacional. O poder não é desenvolvimento ótimo. maravilhoso. Bem legal mesmo. Ficou incrível. Eu Nota queria dizer pro que eu vi filme? um meme. Eu dou um 9. 9?
eu vi um meme que era o Batman de 66 super colorido. Aí ia passando pros outros Batmans e cada vez ia ficando mais escuro. Aí tinha assim, 2022 é esse, que dizem que o filme é super escuro. E o 2025 é só uma tela preta. Eu vi esse meme também. Mas, inclusive, eu tava ouvindo... Não era podcast, né, que o Marcelo participou, do O Nerd. Spaces. E eles estavam comentando sobre qual era o melhor Batman. E até entrou nesse assunto da cor mesmo, né? A gente estava zoando a coloração dos cosplays. Mas eles entraram nesse assunto de como as pessoas viam o Batman, né? Como aquele personagem que antes tinha um uniforme que era mais acinzentado, azulado. Sim. E a grande reviravolta foi quando apareceu um Batman todo de preto. Que aí já foi tipo, o que tá acontecendo aqui? Sim. E realmente, com o passar dos anos, a gente foi vendo um tom muito mais sombrio, né, do Batman, pra culminar no de agora. O The Dark Knight, a trilogia do Nolan, tem um ar mais sombrio, a gente sabe Mas disso. ainda tem bastante coisa, elementos coloridos, né? Exato. Eu achei que a direção do Matt Reeves puxou muito não só um filme sombrio, como o personagem 100% sombrio, porque na trilogia do Nolan a gente ainda vê um Bruce Wayne que ele é muito... Não é colorido, mas ele já exala uma energia pra cima, o cara que é playboy, o cara que conversa. Sim. O Bruce Wayne do The Batman, sem dar muitos spoilers, Tudo bem. ele é mais na dele, ele é um cara mais mas soturno. isso dá pra ver pelo trailer. Por toda a caracterização e tudo, a gente consegue ter a percepção de que foi entregue um filme muito mais sombrio, com uma vertente muito mais sombria, né? Pega ano 1, ano 2 dos quadrinhos. Eu achei bem legal. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui. A gente quer saber, obviamente, o que vocês acharam. Deixem nos comentários. Quais estátuas vocês querem. Aproveitem esse momento pra falar. É o momento de vocês brilharem. Então, se vocês querem ver algum personagem específico, escalas também, mandem nos comentários. Comentem o que vocês acharam do filme, que a gente quer saber. A gente vai estar nos comentários. Mas também vou deixar de lado esse papo, porque a Bia não viu nada. Então, a gente tá sendo burlada de falar. Senão, também, se eu tivesse, a gente ia ficar... O papo ia ser só The Batman. Mas a verdade é que tem gente que não deve ter assistido também. Então, é melhor eu não falar... Já soltar spoiler. Pois é, eu sou o Tom Holland da Iron. Costumo me chamar de Tom Holland da Iron. Mas, e Bia, você tem algum conteúdo recente que você tá acompanhando, assistindo? Eu acho que a última série que eu acompanhei fielmente semana a semana, foi Peacemaker. Eu gostei bastante. Putz, eu não assisti Peacemaker. Eu não assisti Peacemaker. Você mas assistiu, todo mundo falou da Paty? entrada. Eu assisti, mas eu não terminei ainda. Eu gostei bastante. Eu achei que é bem pegada James Gunn. Pegada James Gunn mas total. É cômica total, assim? Ou tem drama, etc? Tem vários dramas. O John Cena tá muito bem, eu achei, pelo menos. Tá que maravilhoso. Que ele tá atuando muito bem. Logo nos primeiros episódios, tem umas cenas que, tipo, ele troca de humor muito rápido e passa toda a emoção que você precisa ver. Mostra muito sobre a história do personagem antes. Então, você entende um pouco mais do jeito que ele é. Tem toda uma situação com o pai dele também, que eles exploram, que é bem legal. Mas do jeito do James Gunn de tratar, que é uma coisa dramática, porque tem toda a história dele, mas ainda é cômica. Entendi. E você sabe que eu sou meio chata com piadas e tudo mais, mas eu achei o tom muito bom. Sim. Ele apresentou um pouco disso, né, no novo Esquadrão Suicida, querendo ou não. Ele tem um pouco disso em Guardiões da Galáxia também, é mesmo o tom do James Gunn. Mas uma coisa que você comentou, e que eu até queria dar um highlight, é em como o John Cena tá me surpreendendo positivamente. Sim. Ele tá sendo uma figura que se tornou meio que essencial para DC agora. Então, eu tô achando a participação dele bem legal. E eu vi muita gente elogiando Peacemaker, mas eu não tive a oportunidade de assistir ainda. Aí depois você fala de mim e The Batman. Não, mas eu não reclamo dos spoilers de Peacemaker. Eu não te dei nenhum spoiler. Isso não veio ao caso. Tá, mas não, mas assim, eu não sei você, Paty, mas uma coisa que eu gosto muito do James Gunn, que na Marvel eles seguram mais um pouco, porque eles tentam ser mais family friendly. Sim. Sangue, explosão, gente, sabe, tipo... Explodindo. Literalmente gente explodindo. Tem uns momentos cômicos que são um pouco problemáticos para um family friendly. Sim, então, com certeza. que a gente já viu em Esquadrão Suicida, porque a gente vê gente explodindo em Esquadrão Suicida, mas em Peacemaker eu acho que eles deram a liberdade, falando assim, vai ser uma série da HBO Max, então, tipo... Let it go. Talvez o que se aproxime mais é The Boys, assim. Se aproxima de The Boys em nível de violência. Eu acho que... Eu gosto. Eu, pessoalmente, gosto. Também. Então, eu acho gosto bacana. Também. É porque eu acho que eles têm muita liberdade criativa pra trabalhar da forma que eles querem, entendeu? Pô, quero fazer isso? Pode fazer, entendeu? E na Marvel não é bem assim, né? Eles têm que dar uma segurada, até porque tem vínculo com a Disney. Sim. E sobre conteúdos, eu Que você tá vou assistindo? dar uma recomendação aqui, que foi pela Bia.
Não sei se a Paty conhece, mas é Sandman, que eu tô lendo. Ó, lá vamos nós de novo falar de Sandman. É uma falar, das queremos dos estátua de melhores quadrinhos Sandman. que eu já li da minha vida. Gente, eu tô no maravilhoso. 5º arco, eu tô simplesmente maravilhada com o que é Sandman. E assim, todos os dias a gente chega aqui e pede ou Sandman ou Arcane. Então, assim, quem gostar de Sandman, comenta já aí, comenta aí. deixa nos comentários. Todo inside eu tô lá falando que eu quero Sandman. Não, todo inside, todos os dias. Tipo, o Marcelo pisa aqui, a gente já tá olhando pra ele com uma cara de... E Sandman. Mas é uma grande recomendação que eu tenho, porque eu gosto muito dos quadrinhos, mas eu tinha entrado num hiato de ler quadrinhos. Tinha segurado um pouco, porque eu tô lendo mais mangá. Acompanhando mais conteúdo audiovisual mesmo, e a Bia virou pra mim e falou, cara, assiste Sandman, também vai ter a série da Netflix, né? Sim. Que saiu o trailer bem na época que eu comecei. E eu falei, o primeiro arco é rapidinho. Rapidinho, e prende, né? E o primeiro arco, querendo ou não, não sei se é o melhor, mas dos 5 que eu li, deve estar entre os top, o primeiro arco já te pega de cara. Não, foi o que eu falei pra você da discussão no Inferno, que eu falei. Nossa, muito bom. Vão te pegar nessa discussão. Nossa, e aí você chegou aqui e fez, meu Deus, eu li, socorro. Bom, Sandman, na minha opinião, é um chute certo para quem já lê quadrinhos ou para quem quer começar a adentrar no universo. E ainda vale por essa questão de que vai ter uma série da Netflix, etc. Então eu acho que tem um vínculo legal. Só pensando em adaptações, eu acho que uma das adaptações que eu mais gosto é de Scott Pilgrim. Você chegou a ler ou assistir? Eu não li nem assisti, mas eu tô ciente que é da hora. Tô ciente que é da hora. Tô ciente. E agora a Panini, ela fez um relançamento, né? Tem eles separados, eles mas tem eles todos juntos. É porque eu tenho o box que são os 3 juntos. Sim, a eles Panini são grandinhos. tava relançando. Mas Tô boiando, é uma fácil de achar. Nunca nem Scott vi. Pilgrim foi uma das primeiras adaptações de quadrinho, assim, talvez fora dessa coisa de super-herói. Que fez sucesso. Que eu acho que estourou muito. Porque o filme em si, ele parece muito um quadrinho. O Edgar Wright, que fez Last Night in Soho, fez... Ai, gente... Baby Driver, que é o diretor. Adoro. E fez a trilogia Cornetto, que eu amo, recomendo. Ficou muito legal o filme. Ficou muito legal. E foi por isso que ele se destacou, inclusive. Tem um fun fact, que eu não sei se vocês sabiam, que ele pediu pra galera não piscar. Tipo, tentar não piscar durante as filmagens, enquanto falava, pra poder eles parecerem muito, tipo, um quadrinho mesmo, um desenho animado, uma coisa mais estática. E aí falaram que a Aubrey Plaza foi a que ganhou, foi a que menos piscou durante todas as filmagens. Eu preciso assistir, inclusive preciso ler também, depois que acabar Sandman. Se você quiser, eu trago pra você. Sim. Eu agradeço. E a gente estava conversando aqui, né, Scott Pilgrim, que eu queria muito uma peça de Sandman também. Tem alguma peça, algum personagem, qualquer coisa que vocês pensem, tipo, pô, eu queria muito que tivesse aqui? Um colecionável mesmo aqui da Iron, ou uma cena específica que marcou, que vocês, gostariam de ver eternizada e ter na coleção? Nossa, isso é muito difícil, porque isso na verdade é muito fácil e muito difícil. Mas é que você vai abrindo todo, expandindo, assim, tipo, o que a gente tem, o que a gente não tem, o que a gente pode fazer. O desafio aqui é entendeu? Tipo, eu sei que a gente tem várias, mas vocês podem escolher uma. Uma no momento. Vamos lá. Eu vou começar comigo mesma, então. Tá bom, então começa. Uma peça específica... Vou começar comigo mesmo. Brincadeira. Eu não vou falar peça específica, então eu vou começar com licença específica. Tá. Eu já falei várias vezes, além de Sandman, eu gostaria muito de Arcane, que é a série... Até porque é visualmente muito bonito, Nossa, muito. E tem muito como explorar os personagens de LoL. Arcane, pra quem não sabe, é a série que foi derivada do jogo League of Legends. Ela é original da Netflix, tá lá na Netflix pra vocês assistirem. E eu sempre falo pra todo mundo, assiste até o 3º episódio. Se você não gostar depois do 3º episódio, pode largar a série, não tem problema. Vem pra mim e fala, não gostei, mas eu duvido que depois do 3º episódio vocês vão olhar pra mim e vocês não vão falar, obrigada por ter me recomendado essa série, que é absurda. Então, Arcane, pra mim, é uma opção que eu quero muito, porque eu vejo muito potencial nos personagens de LoL, que ainda vão ser desenvolvidos mais pra frente na série, e dos personagens que já foram apresentados na série. Deu branco em tudo agora, mas eu pensei em um que seria uma estátua legal, tipo, com a base legal. Sakura Card Captors. Puta! Uma estátua de Sakura. Que anime eu nem tinha pensado, mas se for colocar anime, aí já são outros 500. Mas você pediu uma estátua, eu vasculhei minha cabeça inteira aqui. O que eu tava vendo, gente? Um diorama de Sakura ia ser bem da hora, hein? Nossa, sim. É que agora que entrou anime, eu vou ficar pensando na minha cena que eu gostaria que fosse imortalizada. E você, Paty, pensa alguma coisa? Então, eu sou muito fã de games e muito fã da PlayStation. Eu queria uma do Kratos. A gente tem. Tem? Tem. Mas
Depois eu mostro Mas as que a gente tem. Depois eu mostro as que a gente tem. A gente tem quantas, Bia? Duas já? Tem duas, tem mais Tem uma, acho que não vai ser mais fácil mas de é a do encontrar. novo, do PlayStation 4, né? Então, a gente. Uma das antigas saiu quando eu nem tava aqui. Foi antes de mim também. É bem antiga, então não dá pra encontrar. Inclusive, é ele com o Atreus, né? As duas são eles dois com juntos. Atreus. Só que eles são mais museu e a outra eles são mais... A mais nova é mais dinâmica. Mas é bem legal. a do God of War 1, sabe? Ele de costas com as lâminas Bem classicão. do carro. Bem da hora. classicão, Sei que antes aquela da foto, cicatriz. né, da capa. Isso. Porque é um dos que eu amo. O 1 e o 2 é um dos que eu amo. O último eu gosto bastante. Mas os antigos que marcam, sabe? Porque foi um dos primeiros que eu joguei no PlayStation 2. Então, eu fiquei nostálgico, né? Nostálgico. É nostálgico. Se for pra games, então eu quero estátua de Hollow Knight. Agora a gente quer de sou tudo. apaixonada. Tá dentro de todos Pode ser os Hollow âmbitos Knight? possíveis. Eu quero voltar, eu quero Hollow Knight agora. Depois eu vou te mostrar as do Kratos que a gente tem, que são bem legais. Mas agora, de anime, Lá se vem. der essa opção... Provavelmente alguma coisa de Shingeki no Kyojin, que é Attack on Titan. Mas é isso aí. Acho Fazer que um titã. Nossa, temos diorama do todos... Shingeki. Nossa, imagina? Eles pulando Boa. em cima da... Levi, Titã Bestial. Você é louco. A Giovana já chegou aqui uma vez com um projeto na cabeça dela. Ela falou, se a gente fizesse A, B e C, e era assim, e era batalha tal, e vai ser na escala tal. E eu, tipo... Você tá apresentando a proposta pra pessoa errada. Sem brincadeira, me bota no time de conceito de anime quando tiver anime nessa empresa. É sério. Eu boto fé nas minhas opiniões. Não, eu também. Você consome... Eu boto fé nas minhas loucuras. Você consome as coisas e você estuda sobre elas, então, tipo, eu confio em você também, fia. Mas fica aí essa parte do bloco pra todo mundo olhar, né, galerinha da Iron. Dizer o que vocês acharam. Dizer o que vocês acharam. E aproveitando esse gancho também, pra até finalizar o nosso bate-papo, quando eu penso em uma peça que eu gosto, que eu queria que fosse feita, normalmente é em algum conteúdo que eu gosto muito, que eu acompanho bastante. Muitas vezes que existe certa inspiração. E aí eu queria saber, nesse universo da cultura pop, não necessariamente uma pessoa real, ou, não sei, um diretor, que a Bia até comentou, a gente estava tendo esse papo sobre inspirações e sobre quem a gente gosta de acompanhar. Tem alguma, aproveitando também que é o mês da mulher, tem alguma mulher nesse âmbito da cultura pop, seja ficcional ou não, que vocês se inspiram bastante, ou que vocês acompanham bastante, mas esse foco de inspiração mesmo? É ficcional pra mim, porque Pode ser. ficção Tudo bem. tudo pra mim é a Ahsoka. Tinha Eu acho... certeza. Eu sabia, tipo, já tá uma... É verdade. Nossa, eu não tinha visto. Você não tinha visto a tatuagem? Não. Essa pergunta me parece a mais idiota de todas agora, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Faz parte. Porque eu acho ela uma pessoa muito forte, ela sempre tá dando a volta por cima, ela acredita nos princípios dela e ela continua nos princípios dela até o fim. Então, eu gosto muito disso. Que bom. É isso. Eu gosto dela também. Eu tenho pouquíssimo. Aguardando a série, série, que né? vai sair esse ano, né? Gente, eu acho, inclusive, que é uma das séries mais aguardadas do ano. Se não me a- falha a sim, memória, foi assim, uma das que mais viralizou. Obi-Wan também viralizou bastante. Sim. Inclusive, deixem nos comentários qual série vocês mais estão aguardando para sair esse ano. Tá? Qual vocês estão mais ansiosos para conferir? ver. Porque tem bastante coisa. Tem né? muita coisa pra sair esse ano ainda. Tem bastante coisa. E a estátua da Ahsoka sai esse ano, né? A 1 para 10. Olha, eu vou ser bem sincera que eu até queria dar uns spoilers aqui, né? De coisas futuras que temos, mas não posso dar. Não. Mas a gente tem... Não vamos ser demitida hoje. Por favor. Querendo saber mais. Por favor, gente, não me demita. Mas a gente vai ter a Ahsoka, sim, e eu espero que nós temos muitas novidades para essas séries que estão por vir. Sim. E você, Bia, conta uma inspiração. Ai, gente. A gente tava falando de estátua, né? Ai. Um escultor. Gente, desculpa. Eu fiquei, tipo, brisando, pensando. Me deu branco. Não tem nenhuma inspiração? É que quando A gente teve esse papo antes. Teve esse papo antes da live. Você não pensou Eu ninguém? sei, pois é, mas... Porque eu só consigo pensar em Sandman. Eu fico pensando, É a tipo, morte. É a morte, porque eu gosto muito da morte. Foi muito trash falar isso? Acho que não. Eu acho que tem muitas pessoas que gostam da morte, então... eu gosto muito dela. Boas por exemplo, vibes, vibes felizes. uma personagem que eu gosto bastante também, que é a Daria, que é um desenho animado dos anos 90. Então, se tivesse estátua dele... conheço. É que eu só gosto de umas coisas muito a underground, outra que ninguém você fala acompanha, sempre. sou eu. Quem é que ela fala? A Elvira, a Rainha das Aí Trevas. eu viro a Rainha das Trevas, é uma boa também. Tá vendo? Uma Aí, ó. grande inspiração. Tá vendo que eu falei que deu inspirações branco? pra vocês. Porque eu falo isso o tempo inteiro e eu esqueci.
Então, eu tava tendo essa conversa com a Lia antes de entrar aqui, porque a gente tava conversando sobre isso de inspiração mulher, etc. E eu costumo... Aliás, eu disse pra ela que às vezes eu confundo um pouco admirar com me inspirar. Então, tem muitas personagens que eu admiro, muitas personagens que eu me identifico, né? Eu sempre comento que eu me identifico muito com a Hermione, eu me identifico muito com a Asuka de Evangelion, que é um personagem que eu quero fazer cosplay. Inclusive, eu acho que entra muito nesse rol, né? Quando a gente se inspira em alguém, Sim. quando a gente admira um personagem, a gente até quer fazer o cosplay dele, quer entrar mais no universo. Mas eu parei pra pensar, tipo, uma inspiração, assim, até citei a Chloe Zhao, que é uma baita diretora. Pra quem não sabe, a Chloe Zhao é uma diretora que ela dirigiu Nomadland. Ela é incrível, ela ganhou o Oscar por Nomadland, mas ela também aceitou o desafio de dirigir Eternos, que é um filme de super-herói. Então, assim, é uma quebra grande, é um desafio grande. A gente sabe que no mercado muita gente acaba julgando filme de super-herói, derivados, teve toda a treta com o Scorsese. Ela vestiu a camisa de dirigir um filme de super-herói, inclusive quebrar, entre aspas, o clichê, né? É um filme bem diferente. Inclusive, Eternos foi um dos meus filmes favoritos do ano passado, Duna e Eternos. Dividiu bastante, porque teve gente que amou, teve gente que não gostou. Inclusive, comentem aí o que vocês acharam de Eternos. Eu particularmente amei. Inclusive, quero nossas peças de Eternos pra ontem, que eu amo os personagens. Mas eu parei pra pensar, cara, eu não sei ao certo se eu me inspiro em alguém. Tipo, se eu olho e eu falo, eu queria ser essa pessoa, ou eu tomo os meus passos com base nessa pessoa. Eu virei e falei, pô, a Hermione eu me identifico com ela, sou parecida com ela, mas as ações que eu tenho não são inspiradas nela, eu só sou assim. E aí eu lembrei de um como é que foi? Um tipo de pronunciamento do Matthew McConaughey, do Clube de Compras Dallas. Ele ganhou o Oscar de Clube de Compras Dallas e ele deu um pronunciamento super legal, um discurso, que ele virou e falou, minha inspiração sou eu daqui 10 anos. E aí, o que acontece? Você tem uma inspiração, onde você quer chegar? Quem você quer ser? Eu daqui 10 anos, eu quero ser aquela pessoa que eu visualizo daqui 10 anos. E quando eu chegar daqui 10 anos, eu não vou estar satisfeita. Eu vou querer ser a pessoa daqui a 10 daqui a 10 anos. Então, eu simplesmente nunca vou estar 100% inspirada em alguém que não seja, entre aspas, a minha evolução como pessoa. E a gente sempre acaba buscando essa ideia de continuar inspirando, continuar buscando, mas também sendo moldados por outros personagens fictícios ou pessoas da vida real, personalidades da cultura pop. Enfim, acho que no fim foi essa a conclusão que eu cheguei. Eu não sou inspirada por ninguém. Terminamos um bate-papo filosófico. Isso aí. A gente começou com um manual para ir no banheiro de cosplay. Terminamos com E a gente terminou com inspirações. Mas enfim, gente, alguém quer pontuar mais alguma coisa? Depois disso, não. Depois disso, basta refletir. Agora... Basta reflexão. Universo líquido, modernidade líquida. Mas, enfim, galera, muito obrigada pelo bate-papo. Obrigada, Gi. Obrigada. Eu adorei. Quero trazer o bloco mais vezes. Ajuda a gente com o nome. A gente não tem nome pro bloco. O nome do bloco é bloco. Sim. O bloco sem nome. Mas deixem aí nos comentários também o que vocês acharam, se vocês querem para as próximas vezes. Se toparem para as próximas vezes, ficou muito longo, ficou muito curto, ficou muito rápido. Quais pautas vocês querem que a gente aborde aqui? Vocês querem outros convidados, quem a gente chama? Vocês querem que troque de apresentador? Não, Giovana. Como a Bia disse, liberdade criativa a gente total. vai revezando. A Paty também pode voltar, sinta-se à vontade. A gente pode até combinar um específico de Star Wars, mas a gente adorou ter você aqui. Muito Paty, obrigada. Inclusive, fala as suas redes sociais para o pessoal te seguir. Então, gente, meu Instagram é pati.maionese, TikTok pati.maionese, então vocês me acham lá, vídeos de sabre de luz, de cosplay, então se vocês gostam disso, basta me procurar. Bia, passa o seu Instagram, @IronStudios. Vocês me encontram no @IronStudios, só que falando inglês. É isso, e também vocês me encontram no @IronStudios. Onipresente, agora provavelmente eu vou estar no sofá com o Marcelo novamente, substituindo a nossa querida Jéssica. E é isso, pessoal, a gente espera que vocês tenham gostado e a gente se vê nos próximos blocos. Tchau. Olha só, tivemos um bloco especial aí. Você gostou? Gostei. Se vocês gostaram, deixem aí nos comentários pra gente pode repetir. Podemos. Porque nós fizemos, estamos no mês das mulheres, mas não precisa ser só no mês das mulheres, a gente pode fazer com frequência aí se vocês gostaram. Justamente por isso do mês das mulheres que a gente não deu nome pro bloco, porque a gente ia dar um bloco especial pro Dia das Mulheres, só que a gente falou, vai que a galera gosta. Entendi. E aí dá pra continuar. A gente virou e falou, galera,
escolhe aí o nome, porque se vocês gostarem, a gente vai manter o bloco. Então estava você, estava a Bia. E a Paty, que é... Explica um pouco. Então, a Paty, como eu disse no bate-papo, mas só formalizando novamente, ela é uma insider, né, aqui da Iron Studios, que tem todo esse programa de influenciadores, que são os insiders, os influenciadores parceiros da Iron Studios, que super participam, engajam, recebem press kit, divulgam. Inclusive, eles estão divulgando, né, provavelmente o Inside. Então, assim, é uma maneira de aproximar um pouco mais os influenciadores do universo da Iron e também mostrar um pouco mais para o público deles, entender que tem evento, o que está rolando aqui dentro. É um pouco aproximar o nosso universo da Iron a pessoas de fora. E quem faz isso são os insiders, inclusive a Paty, que estava com a gente. Então, se você aí está assistindo e é um influenciador, aí tem um canal, tem uma página e tal, quer fazer parte dos insiders, entre em contato com a gente no Twitter, no Instagram aí pra gente conversar. Inclusive, certo? Comentem aí quais outros insiders, se vocês gostaram do bloco, Isso. vocês querem ver no bloco ou aqui como convidado. Ou se vocês têm um influencer que vocês gostam, que vocês acompanham e querem sugerir pra gente também, fiquem à vontade aí pra mandar, certo? Certíssimo. Lembrando aqui, ó, Jabba the Hutt é o nosso sorteio do mês. Então você que está assistindo aí, fique ligado que daqui a pouquinho, no último bloco, a gente vai fazer a pergunta e quem responder mais rápido lá no nosso Instagram vai levar para casa o Jabba com o Salacious Club aqui, Salacious Club, certo? Vai levar... Nargas. Vai levar o narguilinha também, o narguilinha do Jabba. Temos a promoção Speedrun 50% de desconto, que já está esgotando, ó, o cronômetro aqui em cima já está correndo. Você tem pouco tempo aí para comprar com 50% de desconto. Batman e Robin 1/10 de Van Reis da Iron Studios aqui em qualquer site da iron.com.br ou .co, em qualquer lugar do mundo. E pedindo novamente para vocês curtirem, assinarem o canal da Iron aqui no YouTube. É muito importante para a gente. Continuar comentando aí e compartilhar, enfim, divulgar aí, espalhar a palavra do Inside Iron Studios Day para mais pessoas acompanharem aqui. Lembrando que todos os itens que estamos mostrando hoje estão disponíveis para pré-venda a partir de hoje. Então, o que a gente já mostrou já está disponível. Já falamos de The Batman, já falamos de Batman Animated Series, falamos de Flintstones. Inclusive, no último bloco, fiz a pergunta para os convidados aqui, quais personagens de Hanna-Barbera a gente gostaria de ver. E vocês aí deixem nos comentários aí quais vocês gostariam de ver. Corrida Maluca? Já pensou? Corrida Maluca? Walk Racers. Ah, seria legal, hein? Então deixem aí nos comentários o que vocês queriam ver de Hanna-Barbera aqui da área Tubarão? Tubarão? Falta de respeito. Então é isso, gente. Deixem aí e a gente lê todos os comentários aqui, as meninas respondem e a gente vai interagindo legal aí pelos comentários. Mas agora, vou entrar numa licença que é a licença que a gente anunciou no fim do ano passado. Já mostramos itens, mas agora a gente vai mostrar numa linha que ainda não mostrou. Não mostramos nada ainda, é novidade. Primeira mão. Pode pôr aí, Vera. Ai, que bonitinho. O Éder veio a caráter, inclusive. É verdade. A camiseta do He-Man. Ai, ficou tão fofo. O que Alessandro diria dessa peça? Ah, o Perizila agora está... Chama o Samu. Está dando testadas no teclado, comentando qualquer coisa. Minico é vida. Minico é vida. E a base, que ficou legal? Ah, ficou o castelo de Grayskull, né? Que era verde na animação. Era o Grayskull, mas era verde. Você era fã de He-Man também, Rodrigo? Cara, assim, lógico, eu sempre gostei muito mais de Star Wars. Mas é uma coisa que fez parte da nossa infância e não tem como não pegar uma peça dessa, não curtir He-Man. She-Ra também, eu gostava bastante de She-Ra. Eu também. Claro. Hordak, adorava o Hordak. Então, acho que é uma franquia muito bacana e não tem como não se encantar com uma peça dessa. Eu acho que se tornou meio atemporal também, né? Porque tem agora produções novas envolvendo Master of the Universe. Que, aliás, são bem legais, tanto o Revelation quanto a série animada, que é mais infantil. Mas é demais. Fizeram super sucesso. É demais. Muito legal. Muito. Eu gostei muito da série infantil. Hoje, Motu, você tem um multiverso, né? E quadrinhos também. Saiu até uma linha de HQs que explora isso daí também, o multiverso de Eternia.
E o legal aí do He-Man Minico, ele está, obviamente, com a espada erguida. A espada do poder. A espada do poder. A pose mais clássica aí do He-Man, impossível. Então, é um dos Minico. Ficou alto aí, né? Porque ele, como tem a espada, também ficou alto. Mas, obviamente, a gente não poderia trazer o He-Man sozinho, né? Então, a gente trouxe uma companhia aí de respeito. Nossa, Skeletor. olha as cores. As cores estão demais. Ficou lindo. As cores estão demais. Oh, é verdade que ele é tio do He-Man? Quem sabe dizer? Então, o Keldor. É verdade. É verdade? Isso exploraram também na animação mais infantil. Exploraram agora nessa nova, Sim. né? É True News, então. Mas na época, assim, quando eles lançaram, acho que nos anos 80 não era, né? Não tinha história. Não exploraram isso. Não exploraram tanto, mas tinham. Numa das histórias, eles falam do Keldor, mas eles não ligam diretamente à origem de ser o irmão, né, do Randor. Ele começou, isso começou a ser explorado na série de 2002. Sim. Na série Eles Então é mais realmente se recente aprofundaram isso. a contar a história do Keldor. Olha como a base casa, achei uma gracinha. Porque um é o Castelo de Grayskull e o outro é a Montanha da Serpente. Montanha da Serpente? São parecidos. E o que é esse negócio aí que ele tá segurando? Faz alguma o coisa? staff do... é tipo um staff de bruxo, Mas faz alguma né? coisa? Mas tem uma, nessa animação nova ele explica, mais ou menos a gente entende que essa seja o crânio daquelas criaturas, né, que escravizam o povo dele. Isso saiu nas HQs. Ah, que legal. É muito semelhante, ele, que é um Baphomet, né, alguma coisa do gênero. Sim, mas ele canaliza a magia dele através desse cajado. Ele entendi. consegue canalizar muita coisa da magia através do cajado. E um detalhe legal aí do esqueleto que eu queria destacar é que os pés dele são da versão das figuras. Então, pé de monstro, agora, né? Ele tem uma garrinha. Na animação, eu vou pedir pro Éder explicar, mas na animação ele tinha a botinha roxa e tal. Mas nas figuras, o pé era assim. A gente resolveu fazer uma homenagem às figuras. Todos os vilões, né? Eles tinham o pé de monstro. Exato. Né? Sim, porque no caso, depois isso foi explicado posteriormente, que o Keldor, que é a identidade original do esqueleto, ele, para não morrer, um grande mestre dele era o Hordak. Sim. E que é o vilão da She-Ra. Que é o vilão da She-Ra. E o Hordak, ele coloca uma espécie de um demônio, ele é incorporado por um demônio, o Keldor, para se tornar o esqueleto, para ganhar vida. Então ele ganha algumas características meio sombrias, assim, meio monstruosas, além do rosto cadavérico. O Hordak, na verdade, era para ser do universo do He-Man. Sim. Né? E aí ele acabou se tornando o vilão da She-Ra, mas tem essa referência realmente entre eles. Hein, né? E ele era um nível acima, né, do esqueleto. Exato. O esqueleto é um discípulo, né, do Hordak. Ele meio que salva, né? O Éder deu a explicação bonita aqui, mas a gente sabe que também era para usar o mesmo molde nas figuras ali, né, antigamente. Os pés, como o Rodrigo falou. O corpo, mesmo para todas as figuras. Eram depois, reaproveitados. As waves seguintes tiveram alguns upgrades, né, de mecanismos, né, que era muito legal, né, nas figuras. Sim. Mas geralmente as primeiras waves eram o mesmo. Eu lembro corpo, que o o Homem-Fera era o mesmo corpo do Stratos, né? Sim. Só mudava os coletes, né? Exato. Reza uma lenda, né, que isso não existe nenhuma comprovação oficial, que o He-Man seria um protótipo de uma série que seria do Conan o Bárbaro, aquela história. Eles são semelhantes até, né? De design, etc. E um dos maiores vilões do Conan é o Tuzadum. Ele é um esqueleto? Nos quadrinhos, sim. Ah lá. Nos quadrinhos, o Tuzadum, ele tinha a caveira de um crânio, a cabeça de um crânio. E o designer do He-Man naquela série da Netflix, que brinquedos que marcaram a infância e tal, ele explica que o design do esqueleto ele pegou de uma múmia, alguma coisa assim, uma criatura que ele viu num circo e que ele ficou bem aterrorizado assim. Que era muito comum nos Estados Unidos, aquelas exposições, né, bizarras. Freak né? show, Freak shows, Carnival. Com múmia, com sereia, né? Então realmente isso era muito comum na época. Você vai ver, era uma montagem. Era um né? macaco costurado num peixe. Num peixe, assim. Então, se taxidermia. Então, se você aí é fã, como todos nós aqui, principalmente os velhos aqui, nós três velhos aqui, que é fã de He-Man, fã de Mestres do Universo, as primeiras figuras da linha Minico,
E a gente quer saber o que mais que vocês querem de Minicô e de He-Man, porque tem uma lista extensa de personagens para fazer. Então, mas já começamos com o pé direito, aí He-Man Esqueleto, para fazer a duplinha. Tem que ter uma She-Ra, um Hordak. Olha lá, o Rodrigo já tá pedindo aqui, deixe nos comentários aí. Eu queria um gatinho guerreiro, né? Um gatinho guerreiro. Uma Goddess. Fica legal também. Tila. Tila. Eu gostava mais da feiticeira do que da Tila. Eu gostava da Tila com aquele colete de cobra, que na verdade agora, é a Goddess. Agora eu vou fazer uma pergunta pro Marcelo. Man Arms, mentor, com bigode ou sem bigode? Com bigode, sempre bigode. Se você tem bigode aí, deixe seu bigode. Eu não deixo porque eu não tenho direito. Mas se eu fosse a Barbie igual do Éder, eu deixava só o bigode, Éder. Então, é o seguinte, só que a gente não acabou com o Motu. Temos mais Motu, não é Minicô, mas é uma peça que vocês já tiveram um gostinho no fim do ano passado e ela está disponível agora aí para pré-venda também. Pode pôr, Vera, por favor. Uou! Tinha visto já, Éder? Tá vendo a primeira vez? E eu tô vendo pela primeira... Essa eu fiz questão de ver pela primeira vez aqui. Tá lindo, hein? O pessoal gosta muito de peça no trono, né? No trono a gente gosta também, né? Shao Kahn, Loki. O Odin. Mas olha esse trono. Tá muito louco, porque o trono também tem um peso muito grande aí. É imponente, né? Montanha da Serpente também, que a Gi destacou no Minicô, aí a gente trouxe também. Posso fazer uma pergunta sobre esse personagem? Pode. Ele é um personagem à altura pro He-Man ou ele serve mais como um vilão tranquilão, assim, tipo, meio que... ou é uma ameaça real? Não, é que assim, a gente fala, o visual dele é bem... Amedrontador, por isso que eu tô amedrontador, falando. exato. Tanto que na peça ele tá... Só que assim, era um desenho pra criança, então Sim, ele todos sempre eles perdia. eram meio bobalhões, assim, ele era cômico até, né? Em algumas situações, sim. Exato, então ele não era um vilão super cine. Por exemplo, ruim, né? Mal, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu sou agora, como eu sou pai, eu acompanho, por exemplo, Ladybug, as aventuras de Ladybug. O vilão da Ladybug... É poucas. Ele é mal mesmo, ele não é um de cômico. boa, sim. Apesar de ser um desenho para crianças. Nesse caso, não. O próprio Hordak, que o Rodrigo citou, era engraçado. E tem aquele... eram atrapalhados. O irmão, acho que do Hordak, era que só aparecia a mão, né? Era o Horda Prime, né? O Horda Prime, que era pior que o Hordak. Que ele era o líder da Horda e tal, né? Mas tinha, lembra, o Mantena, que era um bobão também. Saiu os olhos, né? Que o design deles é realmente amedrontador. Sim. Por isso que surge a pergunta, porque o eu lembro... Homem-Fera, o Aquático, eram todos meio engraçados, assim. Na versão original. Mas tem umas interpretações, por exemplo, a interpretação do Frank Langella no filme. Ah, sim. Que realmente você vê que o dá medo. Ele é mau. Ele foi o Drácula, então tinha que ser ele. Bad mesmo, ele é mau. E nos quadrinhos também, né? Então, assim, como o visual deles de todos eles, Cobra Khan, do próprio Homem-Fera, do Aquático, você consegue fazer uma parada amedrontadora, mas no desenho não era. Só que assim, ele tinha um trono de ossos. Então, olha o peso que isso tem. Exato, é muito... Inclusive é um trono que foi uma dificuldade muito grande, técnica. Com certeza. De fazer. Então, parabéns aí a todos os escultores. Parabéns ao Seninha, que fez a Masterclass de desenho. Foi incrível a Masterclass. Inclusive, está disponível no YouTube. Está disponível no YouTube. Quem quiser mais detalhes dessa Masterclass do nosso querido Senna, sobre como ele desenhou e como ele idealizou essa figura. Toda a parte de conceito, escultura deve ter sido bem difícil. E o cajado de volta aí, que você perguntou na hora do Minicô, está aí também mais amedrontador do que o Minicô. O Minicô é mais bonitinho. A pose dele tá bem legal também. Essa peça tá bem legal. Ele tá meio pensador, meio contemplativo também. Você pode encarar ele como ele, tipo assim... um juiz, né? Tô olhando, né? Vou julgando aqui. O que eu faço com você agora? E eu não posso deixar de citar também aqui no Brasil a dublagem primordial do Isaac Bardavik, saudoso Isaac Bardavik. Eterno. Que ele tinha uma risada também, né? O esqueleto, ele tinha aquela risada característica. Tal, as dublagens nacionais são incríveis, né? As interpretações são incríveis. A gente é muito forte na dublagem. Muito forte. Então, se vocês já reservaram aí o seu Príncipe Adam, agora chegou a hora de reservar. E você também, como a Gi falou aqui, você que é um colecionador de tronos, o Palpatine. O Palpatine acho que foi o primeiro trono da Iron. Palpatine acho que o Thanos primeiro. Acho que foi o Thanos antes. O Thanos do Guardiões da Galáxia. Primeiro Guardiões da Galáxia. Caramba, que legal. Pode ser, porque acho que o Palpatine deve ter sido 2015. Por aí. Nossa, do Guardiões da Galáxia é 2013? 2014. Então é isso, Thanos, Palpatine, Odin, temos vários aí.
Inclusive o Loki foi exclusivo do ano passado. Shao Kahn que está disponível na loja, se não esgotou ainda. Shao Kahn disponível. E agora, Esqueleto, nosso querido Keldor. E como diria nosso estimado Pernizila, Motu is life. Motu é vida, então garantam já o seu. Certo, agora vamos para um terreno mais novo, não tão novo, né? É novo, é velho, mas é novo. Sim. Vamos para a Disney Plus, estamos aqui. Já está na agulha aí, Vera? O Vera já deu ok? Vamos sem demoras. Aê! Aí, Rodrigão, agora sim apertou o coração. Estamos aí. Olha, eu ouso a dizer... Essa cena foi... Ouso a dizer que esse, cena apesar de não ser o clássico, né? Estamos aqui faz o quê? 2 anos? Já fez um ano e pouco? Acho que sim. É uma das cenas mais memoráveis da história dos 45 anos de Star Wars. Com certeza a top 5, talvez top 3. Aí. É uma cena que, assim, que eu fiquei assim, triste, né, com o final do episódio. E é uma cena maravilhosa, né, em termos de emoção. Reúne muitos sentimentos em poucos segundos ali de cena. A trilha, a construção da cena. Tudo. Chegou uma X-Wing. Nossa, eu só tremia naquele momento. Porque chegou a X-Wing, quem que será? Né? Você ainda a Ahsoka, você tava ali ainda... Uma capa preta ali. Aí começou aí a hora do... Qual foi a hora que você acreditou? O sabre. O sabre verde, né? O sabre. Aí a hora que acendeu... Eu acho curioso, porque hoje em dia é muito difícil a gente não receber spoiler, né? Ou pelo Isso, menos bem não ter uma lembrado. mínima percepção de que algo vai acontecer. Mesmo que seja CGI ou não, sempre vaza alguma informação, sempre tem algum spoiler, sempre tem alguma foto. Cara, ninguém... Não vazou. Mas Ninguém eles têm imaginava. um segredo, né? Tem um Qual que é o segredo. segredo? O Dave Filoni, ele é muito fã do personagem Plo Koon. E aí eles gravaram essa cena como se fosse o Plo Koon. Tanto é que tem uma das cenas que aparece uma unidade R2 que, na verdade, é de uma cor diferente. Eles alteraram, acho que digitalmente a só. cor Legal. e gravaram como se fosse o Plo Koon. Ninguém sabia que era o Luke. Mas o Plo Koon não morreu no episódio 3? A nave dele explodiu, Pois pô. mas tem tanta coisa. Entendi. Star Wars Aliás, tem os furos. Né? Tem. Aliás, eu vi aí uma entrevista do Samuel Jackson, que ele tá pedindo pra voltar. Ele falou, me coloca, sempre. me Ele fala é- essa bagaça. Ele é o maior pidão de Hollywood, né? Ele sempre, eu quero participar. O próprio, né, o sabre do Mace Windu foi um pedido dele. Ele foi roxo, Ser né? Roxo, e tem os escritos igual da carteira dele lá no Pulp Fiction. Né? É o mesmo escrito, tá no sabre. Caramba, exigências. Inclusive que no próprio, acho que foi Guerra Civil, foi em algum dos filmes da Marvel, tem lá a lápide lá, Ezequiel 2917 lá, que é a citação que ele faz no Pulp Fiction e tal. Então, ele é uma personalidade, né, da cultura pop. E uma curiosidade, bom, essa coisa de manter o sigilo, né? Já vem desde da coisa do Império Contra-Ataca, né? Da Sim. revelação do parentesco do Luke com o Vader, bem né? lembrado, bem E lembrado. a troca dos nomes, chamava Blue Harvest. Que, chamava... que até quem, né, relata no documentário que eu assisti, o James Earl Jones, ele ficou chocado a hora que ele leu o roteiro na hora que ele foi gravando. Foi Não, uma não grande pode ser. surpresa pra todo mundo, tipo, ninguém O suspeitava. elenco não sabia. Parece que Tem uma vazou história um detalhe. que O Dave Prowse teria soltado alguma coisa, e isso é uma briga que ficou com ele e com o Lucas por causa disso. Ah, Que é? ele teria soltado essa informação, tanto é que ele foi meio excluído. Né? Caramba, o Dave babados. Prowse, que era o intérprete do Vader. Mas então, tem uma história que na gravação ele não falava eu sou seu pai, Não. eu matei o seu pai, Sim. ele falava. Sim. Pra ninguém suspeitar? Aí eles trocaram Exato. só na pós-produção a Exato. fase, entendeu? Oh. Então a reação do Luke é normal, tá? Mas a revelação era eu matei o seu Pra pai. ninguém achar. E aí pra ninguém desconfiar. Gente. É verídico isso aí, Rodrigão? É o que dizem. É o que dizem. É o que né? dizem. Reza a lenda. Que quem faz a gravação da final, que edição, leu, né? que leu o roteiro e falou, eu fiquei em choque quando eu li, o James Earl Jones, né? Sim. O Vera vai colocar de novo aí porque a gente tem um bônus pra essa figura. Certo, Vera? Olha lá. Qual o melhor droid de Star Wars e por que o R2-D2? Que não podia faltar. E voltando para essa cena, que foi muito emocionante e tal, a volta da R2 também, né? A gente vê... e a conexão que ele já faz com o Grogu na mesma hora ali, né? Muito... Ele já explica, ele tá com medo ali, mas
conversam um com o outro e aí ele vai, né? De fato ele vai. Esse aí foi o grande, assim, se as sequels aí, né, o episódio 7, 8 e 9 foram tão divisores, assim, tão criticados e tal. Sim. E esse momento, acho que é um momento que não há fã de Star Wars que tenha criticado essa cena, que tenha... Com certeza. Talvez sempre tem, sempre mas tem. é uma porcentagem muito pequena, Sempre porque tem. foi uma unanimidade. Star Wars não é perfeito, não é perfeito. The Mandalorian tem alguns furos, Boba Fett também. Star Wars sempre teve problemas de sequência, assim como a cena da lembrança do Grogu, a hora que ele lembra, que o Boba Fett, que ele vai lembrar o que aconteceu, aparece o Sindralig morrendo, mas na verdade o Sindralig morreu pelas mãos do Anakin, quando aparece a projeção ali no Templo Jedi no episódio 3. Isso. Então, sempre teve problemas de continuação. O Luke falando para Leia, você lembra da nossa mãe? É, então, exato. Como? Né? O Luke dando um beijo na Leia, né? Sim. Nossa. Mas e o Obi-Wan viu e não falou nada. Tá suave. E o R2 sempre soube de tudo, hein? Aliás, E o R2 sempre soube o de tudo. R2 foi deletado. Acho que só o C3PO. Não, ele não Teve falou. falante. O Antilles Apaguem falou, os apaga os dois. Apague os droids, mas eu acho que o R2 não. É, mas e tem coisa que tem que ser explicada nessa série do Obi-Wan aí, que ele vai falar. O Obi-Wan tem que ter esquecido, bateu a cabeça, esqueceu algumas coisas, porque não é possível. E uma coisa que eu tenho curiosidade de saber até hoje, como que o Luke entende o R2? Só com os barulhinhos ele entende o que o R2 Mas está falando. todo mundo entende o R2, né? Até a Peg entende o R2 na hora que ele chega para entregar o Grogu lá. Né? E como todos entendem, o Han Solo entende o Chewie. Mas eles são fluentes em várias línguas, não são? Ele teve na escola. Né? Teve na escola. Agora, lembrando, são dois produtos separados, né? Mas a conexão da base é exata. Então, para você, o Vera vai fazer a separação aí. Então, você pode ter um ou outro. Se você coleciona mais a série clássica e quer ter um R2, que a gente nunca fez, é o nosso primeiro R2. Sim. Quer dizer, o nosso primeiro R2 é um 10. Essa é porque muito difícil de fazer. a gente tem essa figura exatamente nessa pose, nessa cena 1:4. O Legacy. Legacy Réplica, que está disponível aí, inclusive, né? Tanto aí, não está disponível na .com, está disponível pela Sideshow, sideshow.com, para você que está fora do Brasil. E aqui no Brasil, o Sideshow, ironstudios.com.br. Mas é o casamento perfeito. E o né? Grogu que o Luke levou e já trouxe, já devolveu o Grogu. Eu acho que ele fugiu. Não, ele fez a escolha. Ele fez a escolha, né? Ele fez a escolha. E tem outra peça muito legal também, que é um mando com o Grogu, né? Numa pose meio semelhante. Foi um sucesso de vendas nosso aí. É uma cena maravilhosa. Essa daí já pode separar para mim também, já está disponível para pré-venda, viu, Verá? Separa a minha. Nossa, porque, esse insight tá bom para você. Ó, eu falei aqui top 3 momentos de Star Wars. E agora eu não vou pegar o Rodrigão, eu vou pegar a Giovana primeiro, para o Rodrigo e o Éder pensarem. Qual que é o seu momento favorito de Star Wars? Todos? De todos. Cara. Nossa, difícil. Eu vou fazer para pergunta fácil aqui ou eu não trago ninguém? Eu acho que eu já comentei com você, é que eu sou muito apegada à trilha sonora, né? E vocês provavelmente vão me matar, que essa é uma das minhas cenas favoritas. E talvez não seja, porque eu tô sob pressão. Mas a minha música favorita de todos os tempos de Star Wars é Duel of the Fates. Certo. Pra sempre, assim. Então eu vou falar que Darth Maul lá no finalzinho da prequel é a minha favorita. A luta com o Darth Maul. Que é a parte que aparece Duel of the Fates, que é a minha música favorita. Mas não deve ser minha favorita, que eu tô pensando assim rápido, foi a primeira que me veio na cabeça. Mas é uma das melhores cenas do episódio 1. Mas eu não sei se de todos os Star Wars... É difícil. É muito difícil pensar. Não, precisa de um tempo pra pensar, mas é que já que eu penso Duel of the Fates, de primeira eu já tô imaginando Darth Maul lá soltando o sabre de luz, as duas lâminas, então foi a primeira. Você, Rodrigo. Nossa. É uma só, não fica em cima do muro não fala duas. É uma. Eu vou falar, acho que da mais recente. Eu acho que essa cena do The Mandalorian, da despedida do Grogu com o Mando, mexeu muito demais comigo. Olha só, então mexeu Mandalorian. Você que é um fã das antigas, então The Mandalorian. Eu acho que é a cena mais recente, mais próxima, mas foi muito emocionante aquela cena. Foi. Eu soluçava. Eu também. Foi. Eu só tremia. Éder? Eu vou falar da mais impactante para mim, que foi assim a primeira referência de Star Wars que eu tive na vida. Do episódio New Hope,
quando o Vader, né, quando o Império invade a nave da Leia. Legal também. Quando tá os rebeldes estão trocando tiros com os Stormtroopers e de repente no meio da fumaça assim sai o Vader. A primeira aparição do Vader, quando eu vi o Vader chegando, foi a primeira vez que eu vi o Vader pra mim. Eu falei, cara... O que é isso, né? Meu, é um robô, assim, é uma pessoa... você surta, você fala, e assim, todo mundo... Foi a primeira vez que eu vi, com a hora que ele entra na espaçonave da Leia, né? Que ele captura a Leia como refém. Acho que é a primeira aparição do Vader. É a primeira, e é bem no começo, essa cena praticamente inicial. No começo assim. do New Hope, quer dizer, foi que me marcou como personagem mais importante de Star Wars até hoje para mim. O que era aquilo? Imagina para uma criança de 5 anos, é um robô, é uma pessoa com uma armadura, o que é? Conseguia entender, né, o que era aquele personagem. Eu estava lá. E a minha, eu acho não, eu tenho certeza que é a cena final do Retorno de Jedi, quando eles estão ali na lua de Endor ali com os Ewoks, a musiquinha, o Luke chegando e cumprimentando o Han, cumprimentando a Leia, que eles tinham vencido, e aí aparece os fantasmas do Obi-Wan, do Yoda e do pai, Anakin, né? E do Anakin. Não o Hayden Christensen, o Sebastian Shaw. E, putz, ali tinha terminado tudo bem, sabe? Tava tudo certo, eles tinham vencido, eram todos felizes, e aí vem as sequels e acaba com tudo isso. Então esse é o meu momento favorito de todos aí, de todos os tempos de Star Wars, apesar desse do Mando com o Grogu e o Mandalorian, Grogu, Luke Skywalker, a volta do Mark Hamill, ele ficou muito feliz com essa cena, né, o Mark Hamill. Star Wars é uma história de família. E a relação de pai e filho do Grogu e do Mando, não tinha como deixar os dois separados. Eu não conseguia ver como ia ser daqui para frente os dois separados. Então realmente foi uma cena que, para mim, das mais recentes, que marcou muito. E essa cena que eu comentei aqui, ela é muito marcante para mim, porque ela me parece muito autêntica, porque como era o último filme, aquele cumprimento e aquela festa parecia o fim da saga mesmo, né? Então eles estavam mesmo ali se agradecendo e parabenizando um ao outro ali. Era um negócio comemorando, né? Era assim, genuíno, né? Exato. Não era só uma atuação, era real. Comemorando. Era real. Então, é isso, Star Wars é a melhor coisa que já fizeram, apesar de judiarem tanto às vezes, mas ainda é a melhor coisa que já fizeram. E agora, vamos para mais Disney Plus. Temos aí, pode colocar, Vera. Que gracinha. Precisava de um Minicô, né? Precisava e temos. Agora, Capitão América Sam Wilson. O design ficou super legal desse Minicô. Bom, é o nosso terceiro produto do Sam. Como capitão, temos 1 para 4. Na verdade, temos 3 1 para 4, né? Porque tem 3 versões. São 3 versões. Disponíveis aí também para pré-venda. Temos 1 para 10, que é uma das melhores da Iron, na minha opinião. Uma das melhores peças que a gente já fez. Design mais audacioso. Nossa, muito louca aquela peça. O Éder, quando redigiu o texto do Falcão, ele estava inspirado. Deu asas à minha imaginação. Exato. E agora temos aí o pequeno Sam, aí Minicô, também com as asinhas. E uma das falas da série, né? Ele fica muito bem com esse traje. Muito bem. Esse traje ficou incrível. É um traje que dá pra trabalhar, né? Não, eu gosto muito quando ele usa o escudo e coloca o escudo atrás, ele completa com as asas, realmente eles... Obviamente, né, é um design bem inspirado no dos quadrinhos, o quadrinho é bem assim, mas eu gostei que eles mantiveram isso pra série. E falando das séries Marvel Disney Plus, já tivemos a Wanda e o Visão Minicô, e agora estamos trazendo aí Sam Wilson, de Capitão América. Que teremos num novo filme provavelmente um Capitão quarto filme, né? Capitão América, com ele como protagonista. Confirmado Sim. já. As asas ficaram muito legais. Adorei. Quero ver também Peggy Carter de Capitã Carter, live action. Por favor, Marvel, eu sei que vocês assistem aqui o Inside. Pode colocar na listinha aí que quero ver. Pode ser tão breve quanto no Doutor Estranho 2, se possível. Captain Carter. Já colocar ela aí. Eu acho que é capaz, né? Quem não vai aparecer em Doutor Estranho 2? Só a gente não vai. Não, eu não estou no filme. Já aviso agora, eu tô dando esse spoiler. Eu recebi convite, mas eu não ia poder participar, porque eu tenho que gravar. Vocês gostaram da série? Gostaram do Sam de Capitão? Eu gostei. Acho gostei bastante.
Gostei. É justo, acho que foi, bem foi uma justo. passagem de bastão, de escudo justo. Foi, assim, e principalmente assim, eles mostrando o processo dele aprendendo a manipular, a usar o escudo junto com as asas. O Buck ajudando nesse treinamento, os dois treinando juntos, assim. Foi muito legal. Eu tive muito medo deles colocarem o soro no Sam. Achei que foi legal. Ele fala isso no final, eu sou isso aqui, eu não tenho preciso, soro, né? eu sou essa pessoa aqui. Tudo bem, ele tem 2 asas totalmente apelonas. E um baita de um treinamento como militar. Né? Mas ele não usou o soro e ele tá ali autêntico, né? Eu acho que é um personagem muito honesto, né? E eu sou uma das viúvas, né, do Capitão América. Mas, todos somos. Mas né? eu acho que a própria resistência dele, poxa, mas será que eu sou tão digno de portar esse escudo? Eu acho que esse próprio entendimento dele, né, em ele realmente assumir, não, eu sou o Capitão América. Realmente essa passagem foi incrível. É um personagem muito aquela honesto. cena que ele entra pela janela, né, que vem o escudo, que ele pega de volta. Essa cena de ação, quando ele assume mesmo, a forma como que eu falo que ele utiliza as asas junto com o escudo em combate, é sensacional. Mas a série, de fato, foi imprescindível, porque houve um certo... Acho que a galera hesitou um pouco em Endgame. Tipo, pô, vai ser o Sam que vai ser o novo Capitão América, mas será que isso vai funcionar? Será que não? Isso a série foi né? o necessário que a gente precisou pra virar e falar, não funciona, e tem realmente o aval dá. do Steve Rogers, pô. Steve Exato. Rogers deu o escudo. Construiu. A série realmente. construiu o personagem. Bem, explicou, tem que ser ele. É isso aí. A gente deu pra olhar e falar, não, realmente funcionou e vamos pra frente. É isso aí, mas ó, agora, falando de Disney Plus e Marvel, temos um personagem que confesso que é uma das séries que eu mais espero ver, porque eu acho que vai ser um negócio bem diferente do que a gente tá acostumado aí de Marvel, que é esse menino aí. Sem dúvidas é que eu mais tô animada. Tem muito potencial. Oscar Isaac. É muito diferente. Paul Dameron. Sabia. O Apocalipse. Não lembra disso, esquece. Coitado, não tem culpa mais. É egípcio, né? Nossa, tá muito legal essa peça. Essa peça dá até pra ver, entender um pouco mais do... Pô, da hora. Esse design aqui da peça dá pra até ter uma ideia um pouco maior de como vai ser o personagem, porque o que a gente viu no trailer é muito rápido. É muito... Nossa, apareceu lá rápido, eu virei e falei, pô, que traje da hora, mas agora vendo na peça que dá pra perceber direito que tem uma pegada mais egípcia, né, por toda a história do Mark, etc. Tá bem legal. Você lia Moon Knight, Éder? Eu lia Moon Knight. É lógico, o Éder Éder adoro. Pra quem não sabe, o Éder lia até Eternos. O que o Éder não Jack Kirby. Jack Kirby. Fala aí. E o Moon Knight, assim, eu curto muito as histórias do Moon Knight. Ele tem, lógico, né, muita influência de um certo morcego de Gotham. Isso é inevitável, assim, na essência. Mas, ao mesmo tempo, ele tem as suas próprias, vamos dizer, não vou dizer uma personalidade, suas próprias personalidades, né, que eu acho interessante. Mas ele tem aquela coisa que eu acho muito legal, que é de levar o medo no coração dos vilões, né, aquela coisa dele ser essa imagem fantasmagórica, Batman, né? Mas é o que eu falo, o Batman significava uma criatura. E ele, para os vilões, a capa, justamente, o formato da meia-lua, eles viam um fantasma, né? Viam como se fosse uma E ele tem entidade. essa questão das personalidades e esse poder meio místico, né? Que envolve, assim... Sim, do deus egípcio. O Rodrigo fala do Egito aqui, que para falar do Apocalipse. Mas realmente, né? Então ele tem esse... E é uma série que a gente ainda não viu. Eu tô muito curioso. E a gente está lançando agora, pré-order já disponível. Vocês podem já adquirir o seu Moon Knight. Obviamente não está disponível para entrega, pronta entrega. É a pré-venda dele que está disponível, como todos os outros itens que a gente falou aqui. Mas a série estreia agora dia 30, certo? 30 de março. Dia 30. E vai ter potencial essa série. Disney Plus. O que está sendo interessante, o que vai ser muito interessante nessa série é que nos quadrinhos, se não me falha a memória, ele usava várias identidades diferentes e tal, mas ele usava isso de uma forma consciente. Eram quase que disfarces diferentes que ele usava para se infiltrar no submundo do crime e tudo mais. Né? Ele era um taxista, eram identidades que ele criou para se infiltrar dentro do submundo para combater o crime.
E no filme, não. Na série, não. Na série, tá descontrolado mesmo. Ele sofre de um transtorno de múltiplas... É tipo um fragmentado. Fragmentado de várias personalidades que uma não tem consciência da outra, né? Do que a outra faz. Então, aí que tá. Acho que vai ser muito interessante. Quem é Mark? Então, acho que é isso, cara. Nessa cena ele vira e fala vai ter talvez até um quê meio de terror, um suspense. Vai ter, com então, certeza. A coisa do abordagem terror, vai ser mais... A coisa do terror que eu tô mega curioso mesmo, assim, sou mega ansioso pra ver. Há um boato, né, que assim, se acontecer na série, vocês vão lembrar de mim que eu vou vibrar. Existe um personagem que surgiu dentro das histórias do Moon Knight, aliás, ao contrário, o Moon Knight surgiu dentro das histórias desse personagem. Werewolf by Night, o lobisomem. Existe um lobisomem na Marvel, Jack Russell, e o Moon Knight surgiu nos quadrinhos dentro das histórias do lobisomem. Há um boato que o lobisomem vai fazer uma aparição na série do Moon Knight, porque há um boato de um especial de Halloween no final do ano, de Halloween, né, da Marvel, focado no Jack Russell, The Werewolf by Night, o lobisomem da noite. Lembrando que essa série do Moon Knight foi anunciado que é um evento, né? Uma série evento, então não vai ter segunda temporada. A princípio, né? Vai saber se fizer muito sucesso. Mas a princípio é uma série fechada de 6 episódios. Mas a gente nunca sabe, né? Será que ele vai... Não, se for bom, tem que ter a segunda, se né? vão jogar ele para os filmes depois também. Com certeza. Afinal, é um ator, né? Muito famoso. Não iam usar o Oscar Isaac para fazer uma ponta de 6 episódios? Acho que não. Exato. Eu já viajo assim, eu já imagino ele, porque nos quadrinhos ele fez parte também dos Avengers, o Moon Knight. Já imagino, de repente, ele numa nova formação dos Avengers. Ou, quem sabe, numa outra formação dos Defenders, né? Dos defensores. Pois é, que ele é bem urbano. E, como a gente pôde ver aí na figura, essa figura bem imponente, em pé, no alto, com a capa, enfim. Eu gosto muito desse visual dele todo branco, né? Enfim, apesar de ser branco, ele não é chapado. Muito detalhado. Tem os detalhes todos da roupa, atadura, enfim, a né? máscara, as ataduras. Exatamente. Ele emula uma coisa meio mumificada, meio egípcia, mas ao mesmo tempo moderna. Exato. Ele é bem legal. Ele ali, até vendo sem a capa, você percebe que parece realmente um deus egípcio. Né? Exato. É aquele perfil, né? Aquele biotipo, né? Mais fininho, né? Meio um Horus. Isso, muito bom. Adorei a peça, acredito que falo por todos aqui. Então, já queria agradecer a presença do Rodrigo. Volte mais vezes, Rodrigão. Éder também. Adorei. Esperamos. A Giovana vai ficar aqui com a gente, que a gente tem mais um bloco. E agora a gente vai para um intervalo breve, onde a Giovana e a Bia vão responder os comentários que vocês deixam em todas as nossas redes. Então, sigam a gente no Instagram, sigam no Twitter, Facebook, aqui no YouTube também. A gente comenta, a gente lê todos os comentários, responde, e agora a gente vai responder alguns comentários. A gente não, elas vão, a responsabilidade delas. Inclusive, continuem comentando, né? Continuem comentando. Que a gente pega esses comentários e coloca nesse quadro aí, e a gente volta daqui a pouco. Oi, gente, nós voltamos para os comentários de vocês, então vamos lá. Então nós vamos começar com o Dante Vieira, que virou e falou: Iron Studios, façam peças de Arcane, por favor, nunca pedi nada. Pois é, eu já pedi muita coisa, inclusive o que eu mais peço nessa empresa é o que, Bia? Arcane. Todo dia eu peço peças de Arcane, então, Dante, tamo junto, venham peças de Arcane Iron Studios, por favor. Tá, vou fazer uma parada. Gabriel Cabral perguntou: Bassoli faz dancinha no TikTok? Escuta a batida do nada, ela vira dançarina. O GM perguntou: o Snape não é do mal? Baita spoiler, hein? Ô Bia, deixa anotado aí que a gente também não pode dar spoiler mais de Lagoa Azul e também de Star Wars, tá bom? O Luiz Nada falou: hahaha, qual é o vilão do Shrek? Jorge. Lukina SG, acha que sequestrar o Bassoli ajudaria em conseguir meu Sandman logo? KKK. Gilberto Soares, showdown ao vivo na CCXP com compradores de peças, valendo prêmios. Eu já vou deixar um forms aberto para vocês se inscreverem e aí na CCXP a gente faz esse showdown aí especial. A gente quer ver torta na cara de vocês. A Patrícia Oliver falou: cada lançamento de Minicô, as bases estão vindo muito show. Vocês preferem base simples ou mais trabalhada?
Achei que era pra minha pergunta. Desculpa. Tudo bem, o que você acha? Acho que é mais trabalhado. Mais trabalhado? Eu gostei das programas. O Mads falou, por favor, façam um Batman Animated Series. Ficaria maravilhoso junto a esse Coringa e a Arlequina. Pronto, feito. Agora vocês não podem falar que a gente não escuta todos os pedidos de vocês. A Latika Surej falou, We want more mutants. A Jéssica criou uma rebelião de mutantes agora. O Congelino falou, Torres é um gato mesmo, hein? Seria sempre um chuchu como sempre. Uma Alfa falou, saludos desde Colômbia. Olá, Colômbia. Beijos, Colômbia. Quer dizer, pode mandar beijos pra Colômbia? Então essa foi a nossa leitura de comentários. Deixem seus comentários pra gente poder ler no próximo Inside. É isso, galera. A gente se vê no mês que vem. Quer dizer, eu vejo vocês no sofá daqui a pouco. E estamos de volta. Engraçadinha vocês, hein, Giovana? Muito bom. Vocês gostaram do quadro? Ó, estamos aqui, ó. Pode voltar, Vera. Ó, estamos com Seninha, nosso concept artist aqui da Aero Studios, e Thiagão, nosso color master. Ele que pinta as peças aí junto com Marcelo Guerra, Maurício, certo? Então estamos, primeira vez aqui também do Thiago. Você já esteve aqui, né, Seninha? Outros Eu já tô calejado, já está calejado. Perdeu para o Torres no showdown, que a gente viu ali. Não, isso aí, eu quero comentar isso. Porque isso aí foi facada nas costas, cara. Que eu levei ele até a final, você viu? Eu levei ele até a final. Mas você lembra, não lembra porque você é jovem, mas o Double Dragon era assim. Você jogava em dupla, chegava até o final e no final era um irmão contra irmão. Eram irmãos ainda, que lutavam para ver quem ficava com a mocinha. Tá, não, porradaria. Até aí, normal, vida que segue. Ainda que você não apanhou. Aí no nosso momento de marketing lá, o Torres copiou minhas frases, hein, cara? Mas comentaram isso, hein? Aí, viu? Não passou despercebido. Então você acha que você foi injustiçado, é isso? Fui injustiçado. Entra na justiça. Então vamos seguir aqui. Estamos com eles aqui, daqui a pouco a gente vai falar. Esse é o bloco final do Inside Aero Studios. Então vocês que ainda não aproveitaram a promoção Speedrun, 50% de desconto no Batman e Robin do Ivan Reis 1/10. Está acabando o tempo. Reservem lá, aerostudios.com.br, todos os sites disponíveis. Entregamos no mundo inteiro essa peça, que na verdade são duas, porque é o Batman e o Robin. Certo? Temos também aqui, ó, daqui a pouquinho eu vou fazer a pergunta. Quer dizer, eu posso fazer... Não, daqui a pouco. Vou fazer daqui a pouco a pergunta que o ganhador levará o Jabba para casa, Jabba the Hutt Deluxe, aqui, ó, ele deitadinho no seu... Podemos dizer, Giovana, que é uma peça no trono? Podemos dizer. Podemos dizer. Então já está O nome dito. dele é esse, né? Jabba on Throne. Então está aqui Jabba on Throne para vocês e o Salacious Crab também será levado. Deixem o seu like aí, comentem, participem, se inscrevam no canal. Vocês viram que a gente lê os comentários e temos um quadro especial de comentários, então deixe seus comentários também em todas as redes. Siga-nos no Instagram, no Twitter, no Telegram. Temos o grupo internacional de Telegram que está aqui. Coloque aqui ou coloque na descrição, estará na descrição para vocês seguirem a gente no Telegram. E no Telegram Brasil, que já temos mais de 1000 membros no Telegram brasileiro. Sim, senhor. Demos vários spoilers lá e premiações também. Chegamos a 1000 membros e fizemos o quiz do Mandalorian. Outra coisa importante que o Vera pode colocar na tela, fizemos a eleição do Blue Beetle. Blue Beetle. Qual era o Blue Beetle que vocês preferiam? Qual versão do Blue Beetle? Inclusive, qual era a sua? Você não quer falar? É dos anos 90, né? Mas perdeu, né? Perdeu, não tem problema. Não tem problema. A gente aqui está acostumado. Então ganhou nosso querido Reyes, o Blue Beetle. O Reyes, ele será o Blue Beetle da série. O Seninha está feliz aí, apesar que é o Torres que está desenhando esse conceito. Sim. Mas o Seninha também queria esse. Tô lá dando ideia. E venceu. Esse então é a versão do Blue Beetle que vai para a série Comics aí da Aero Studios será a mais moderna e a mais nova, que inclusive teremos Bruna Marquezine, brasileira. Bruna Marquezine. Será o par romântico do filme de Blue Beetle. E nada impede a gente de fazer outras ativações como essa no Telegram. É isso. Certo? Tem umas recados? Quer dar recado, Giovana? Quer não. Não quer dar? Então é isso, vamos lá, ó. Vou apresentando o Thiago, que é um dos Color Masters aí. Tudo bem? Tudo bem. Primeira vez aqui? Primeira vez. E aí, como que é?
como que foi? Vamos segurar um pouco as peças? Fala sem falar. Fala sem falar? Fala sem falar, se é possível. O legal de trabalhar com isso na Iron é rever personagens antigos. Então, eu cresci na década de 80. Então, são personagens que você tem de novo contato, não só as Tem que buscar as referências. Né? Ver as referências, relembrar, né, reassistir, ou quando não tem uma versão atual, e aí trabalhar com elas. Então, isso é bacana, né? Isso é legal de você ter... E você, Cine, que ao contrário do Thiago e eu, que a gente era velho, a gente assistia... A gente era velho, não. A gente é velho e assistia. Eu sou bem velho. Você que é jovem, mas você também assistiu muito, né? Porque tem várias versões. A galera já sabe o que a gente tá falando. Tem bastante versão. Será que sabe? Será que Tem sabe? várias versões, sim. Cara, eu era bem fã. Inclusive, quando eu era criança, eu brincava disso, né? Olha só, pequena cena. Envolvia violência, né? Com certeza. Mas, pô, é uma das coisas que eu mais gostei de fazer aqui também. É mesmo? Foi Então uma vamos... vontade que eu tinha já. Vamos colocar, porque o Ceninha não tá conseguindo se aguentar aí. Coloca aí na tela, Vera, que a gente vai desenvolver melhor. Olha ela. Tá bonita, né? Galera já tinha visto, a gente soltou teaser a semana inteira. Mas agora eles estão aí. E você, que acompanhou, qual versão que você acompanhou, Ceninha? Cara, se eu não me engano, foi... Já era Nickelodeon ou não? Cara, foi acho Você que não é nos anos tão novo 90 assim, né? que tinha o Donatello com a faixa aqui da bolsinha de equipamento, saca? Que eles eram mais quadrados até. Ah, é verdade, é verdade. É um traço Foi- mais reto, né? Eu não lembro a minha idade na época, mas fui pegando mais isso aí. Mais pra frente foi tendo uma que era do futuro, aí já começou a virar. Mas aí, pra fazer essa versão das tartarugas, a gente sempre dá uma, até comentei aqui já hoje mais cedo, pra Thundercats, pra He-Man, a gente dá uma modernizada no traço do desenho clássico, mas essa aí é uma releitura mesmo, que a gente meio que juntou tudo que já foi feito tartaruga, né? Isso que eu ia perguntar, inclusive, foi decisão criativa de vocês de tirar os olhos? Foi, assim, eu acho mais legal, sabe? Mais pelo... É mais misterioso. Mais ninja, né? Isso. Eu acho que se a gente fosse fazer aquele antigo que eles... Tem os olhinhos. Fantasiado, ia ser legal. Mas nesse eu acho que deixa eles com mais cara de... Não, sou profissional aqui, sou ninja mesmo. Entendeu? Querendo ou não, a gente teve o Minico com os olhos, né? Isso, que era uma os Minicos versão têm os mais olhinhos. family friendly, inclusive todo mundo, sem exceção, tava pedindo 1 para 10 também, né? Exato. Que era uma das licenças mais pedidas. Então ficou bem legal. Inclusive no início, eu tava pensando que, tipo, vou tentar botar mais arma ninja, assim, então, como se fosse equipamento. Só que tava fugindo muito da tartaruga, sabe? Eu não queria fazer que nem o novo filme, mas tentar pensar em algo que eles poderiam usar como arma secundária, assim, né? Mas aí com a primeira peça eu acho que não Mas aí a gente foi pro caminho das armas clássicas, então eles não têm nenhuma outra arma, eles só têm as armas clássicas deles aí. E alguns detalhes aí na base. Uns easter eggs, né, na base. E aí, Thiago, como foi pra você pintar e diferenciar as tartarugas, né? A ideia que a gente tinha conversado era vai ser verde. Aí a gente estava discutindo de qual, da década de 80, depois os desenhos novos. Os filmes. Os filmes, né? Aí, quando acho que eu fui levar uma delas pra gente conversar, aí a sugestão foi, então vamos fazer cada tartaruga de um tom de verde, diferenciar um pouquinho, né? É mais legal, né? E aí eu acho que fica bem legal isso, né? Dá uma personalidade maior pra cada um. Você vê que é sutil. Tem essa que tá um pouco mais azulada, as outras ficam mais sutis, assim, a diferença, mas quando você olha ao vivo, principalmente, você vê que o verde é diferente. Porque senão ficaria apenas a cor, assim, as armas, né? A cor da faixa, mas a gente foi pra pele deles também. A pele, então cada um tem a sua identidade, né? A pele já diz isso. E a faixa, né? Que cada um tem a cor. E é legal que a arma, cada um, eu procurei colocar, por exemplo, fugiu o nome agora. Onde pega, vai a corzinha própria. A cor da espada. Então, no aí punho remete. da espada. Aí a cor tá igual a bandaninha. A bandaninha deles. Então Legal. você vê o chaco é mais laranja, o bastão é o roxo, lilás igual a bandana. Muito legal. O garfo, esse tridente é vermelho igual a bandana. Então cada um tem a sua ferramenta. Se a ferramenta não tá com ele, remete ao personagem. Então, nas armas do Rafael, é que não dá pra pegar, não tá pegando aí, mas onde o punho da arma, né, tem a faixinha vermelha ali envolvendo e tal.
Uma coisa que me chamou muita atenção quando eu vi pessoalmente foi a pintura do casco também. Tá muito boa. O casco tá bem legal. Aí o casco ficou, assim, igual, todos os não, tá um padrãozão, mas tá bem legal. Mas tá bem legal, né? Mas tem a diferença porque eles têm o cinto e onde guarda a arma, né? Então o Leonardo, por exemplo, tem as bainhas das espadas nas costas, né? O Donatello acho que tem também. O Donatello tem, mas aí é mais simples. O Michelangelo tem a dos Chacos, então tudo tem essa... Qual você gostou mais de desenhar, aí, Seninha? Qual que era a sua tartaruga favorita? Cara, minha favorita era o Donatello. Donatello. Com certeza. Eu gostei... É difícil, né? É difícil. Assim, eu gosto muito do Michelangelo e o Vera tá mostrando ele aí agora. E um detalhe muito legal, que o Michelangelo era mais comilão e tem a pizza aí. E se você olhar dentro da caixa da pizza, tem a pizza. Tem a pizza também. Dá pra abrir? Você já tinha pintado uma pizza, Thiago? Dentro da caixa, a primeira vez. Sem abrir a caixa. Eu adorei. Como você pintou ela aí dentro? Nossa, o pincel mais fino que você consegue. Porque é legal você explicar isso, porque ela tava fechada. Eu não vi, eu não tinha visto que tinha pizza. Foi quando eu cheguei para começar a pintura. Aí eu vi eu pintei primeiro a fatia separada. Falei, tá legal. Carne de pepperoni, né? Mostrei lá, bacana, legal. Aí eu falei, agora a caixa tem que sujar, engordurar, porque depois tinha o decal da pizza lá, né? Aí eu tô olhando a caixa lá, a pizza dentro. Eu falei, caramba, meu. E não abre, né? Não abre. O 3 dele, a caixa é assim. O só máximo, dá pra ver dentro. o máximo é essa abertura que tem aí. Nossa. Aí eu falei, puta, agora tem que pintar, porque senão... E ficou muito bom, A foto, cara. aí você vai lá com um pincel mais fininho, vai fazendo aos pouquinhos. Então vocês aí que fizerem a pré-order e adquirirem o Michelangelo... A pizza tá completa. A pizza tá completa lá dentro. Inclusive, estou com fome aqui na gravação. Vamos pedir uma pizza daqui a pouco, Giovana? Não, tinha que ter uma pizza aqui no meio, cara. Tinha que ter uma pizza. Agora que você falou, né? Fez falta uma pizza. Mas então, Donatello, volta lá, Vera. O Michelangelo é o meu favorito, principalmente porque tem a pizza aí, ele era o mais divertido e tal. Mas temos também detalhe da água do esgoto, né? Essa água verde. E o verde tá bem legal, o tom de verde que vocês escolheram. Né, eu acho que o Thiago estreou muito bem aqui, cara, porque olha a base, tem diferença. O metal tem concreto. Cada base olha a tem ferrugem do cano. detalhe, né? Tem um detalhe. Tem as estrelas, você tem tem os shurikens na base, né? Foi o seu primeiro projeto aqui, Thiago? Não, De pintura? Não. Diorama foi, né? Não, foi os vilões dos Thundercats. Foi o que primeiro ficaram ótimos também, set inclusive. completo que eu pintei. Qual você achou mais difícil? Eu acho que os vilões do Porque Thundercats. eles eram Tem um pelinho, distintos, né? Não é... Não sei, agora não sei Tem se pelo também, né? Mas Agora é legal que o pensando bem- escamoso tem um quê de tartaruga, assim, Então, verdade. você sabe que me remeteu muito ao escamoso, né? Quando começou com... Porque ele também... A pose também. Ele é cheio, assim, Sim. e verde e tal. Então, como eu já tinha feito ele, e ele foi bem legal também de fazer, aí a tartaruga você vai meio que na onda, assim. Mas, Seninha, pra trazer o... Que a galera deve estar perguntando aí, a gente ficou na dúvida entre a bandana, as faixas. Aí eu lembro que a gente ficou na dúvida também entre fazer eles mais fortes ou mais esguios. Como é que foi pra decidir esse biotipo das tartarugas? Eu acho que o que contrasta muito quando você vê é que eles são meio parrudinhos, né? E se fosse pra pensar, a tartaruga com casco e eles ainda se movimentam muito, é que aquela liberdade poética, saca? Eles são bombados, carregam muito peso, mas são ágeis. Aí eu acho que eles mais fortes cria mais o aspecto de durão, sabe? E acho que se eles ficassem muito magrelos, não ia convencer muito, saca? Que eles são guerreiros. Brigadores. Brigadores, você não fala palavras feias. Mas é legal, porradeiros, mas é legal que eu quero ver a legendar isso aí, porradeiros. É legal porque, apesar deles serem bem parrudos e grandes, eles estão bem ágeis ali, eles estão esguios, né? Assim, o Leonardo, o próprio Rafael também. Por conta do movimento mesmo, que acabou sendo feito conceito. E a sua tartaruga favorita qual que é, Thiago? Eu acho que eu gosto do Michelangelo também. Nas peças também? Na peça também. Mas eu acho as 4 muito bonitas, cara. E tem um detalhe ali do Rafael, né? Que você colocou a gente colocou no Minicô, tinha no Minicô a cabeça do robô. Tem aí também, tem né? Também. Easter egg. E no Rafael a gente colocou. Aí. Inclusive no verso da base do Rafael tem um grafite bem legal. Como que foi
colocar o grafite, Thiago, é decal, é pintura? É decal. Eu ia tentar fazer na pintura, mas aí... Pra padronizar, né? Mas aí faz um decal, mas mesmo assim eu trabalhei em cima do decal ainda, porque... Ah, legal. Porque às vezes fica muito fraco, some um pouco, aí você reforça. Então, em cima do decal eu trabalhei um pouquinho ele, pra subir ele mais, né? Pra ter um pouco mais... E o esgoto a gente fez dessa cor também para dar... E o esgoto tinha que ser, né? Porque... Dá umas destacadas. Radiação, então tinha que Exato. chamar a atenção, assim... Quase que brilha no escuro, não chega a isso, mas é tão forte que... A gente tava entre esgoto, telhado e beco, né? Mas eu acho que o esgoto é o que casa melhor com eles, né? E ficou ótimo, ornou Lembra bastante mais. também. Não, e a sujeira nas faixas, aí tem faixas no pé, nas mãos e tudo mais. Tudo tem texturinha. É um ambiente muito insalubre, assim, né? Então tem muito vazamento de... Foi legal pintar o esgoto assim? Foi muito legal. Eu comecei as bases, né? Comecei fazendo as bases, você vai tendo uma visão como vai ficar. E ficou bem realista, né? Ficou bem detalhado. Aí ficou bem legal, assim. E é muito elemento, né? Então você tem o cano, você tem o tijolo, você tem o líquido, a água. Os minicôs foi você também que pintou? Não. Tá, os minicôs não. Então não deu para trazer a mesma a leitura é um pouco diferente, né? Você consegue carregar bastante o realismo nesse. Então quanto mais detalhe, fica legal, né? Nessa peça. Então umidade aqui, gota, respingo, sujeira, o cano, você vê o encanamento todo é ferrugem, você tem que simular tudo isso. E temos uma surpresa aqui, mas antes da surpresa, eu vou lembrar vocês novamente. Speedrun está acabando, então última chance de adquirir o Batman e o Robin em todos os sites da Iron com 50% de desconto, certo? Temos aqui, vamos fazer a pergunta agora, Gi? Bora. Vou fazer a pergunta, que daqui a pouco a gente volta, tem mais produtos. Mas lembrando, todas essas tartarugas que a gente mostrou agora aqui já estão disponíveis para pré-venda em todos os sites da Iron. Vocês podem adquirir. E agora abram o Instagram aí, vai ter a caixinha de perguntas para vocês deixarem a resposta. Que a pergunta é a seguinte. O Jabba, em Retorno de Jedi, ele morreu nas mãos da Princesa Leia, certo? E ele morreu de uma forma... vocês lembram como ele morreu. Só que a morte dele, ela foi inspirada... Eu não vou dar muito spoiler porque vai facilitar. Ela foi inspirada na morte de um outro personagem de um filme super clássico da história do cinema. Então, o que a gente quer saber é... Quem foi esse personagem que morreu da mesma forma que o Jabba, onde o George Lucas se inspirou, e o nome do filme que ocorreu essa morte. Então, nome do personagem e nome do filme que inspirou a morte do Jabba pelas mãos da Princesa Leia. Certo? Essa, então, é a... Difícil a pergunta. Difícil a pergunta. Essa é para fãs, para levar o Jabba para casa. Então, deixa aí quem responder primeiro lá no Instagram da Iron, leva o Jabba the Hutt para casa. Certo? E agora, para finalizar esse Inside de março, tivemos muita novidade. Tivemos The Batman, tivemos Batman Animated, os Flintstones. Quase 30 peças. Disney Plus, que mais tivemos? Tivemos Moon Star Wars, Knight, Moon Star Knight, Wars. Falcão. He-Man. E agora Tartarugas. He-Man. Olha, eu tava esquecendo de He-Man, como que eu ia me perdoar? Turtle. Põe de novo aí, Vera. São as Tartarugas novamente, mas essa é a versão exclusiva que elas serão, atenção, hein? Elas serão vendidas apenas nos sites da Iron Studios. Não vai ser vendida em nenhum outro lugar, elas vão ser limitadas a 100 peças cada uma, numeradas e limitadas a 100 peças. Caramba. Versão dos quadrinhos, porque nos quadrinhos, Seninha, as faixas eram todas vermelhas. Então vai ter, né? Vai ter, Seninha. Você não esperava por isso? Não esperava. O Seninha Estou mal informado. O Seninha queria isso desde o conceito, então quem lê os quadrinhos aí, as faixas de todos eles eram vermelhas, o que distinguia eram as armas. Então são as mesmas peças. Marcelo, acho que tinha a inicial, não tinha? No cinto de cada... Isso tinha. Além da faixa, a faixa era vermelha. Eles tinham umas sutilezas também de personalidade e tudo, mas acabou sendo muito mais trabalhada a personalidade de cada um quando foi pra animação. Inclusive, o Michelangelo não era um cara tão legal nos comics. Não era? Ele era da hora, mas ele não era muito engraçado, porque a pegada do comics era um pouco mais era mais sombria, violenta, era mais assim, sombria, era exato. mais poucas. Até acompanha a peça, né? Que eles são mais violentos, assim. Mais brutos, né? Mas, então, combina bem já com isso que você falou, que são as faixas vermelhas em todos. Então, se você era mais fã dos quadrinhos ou mais nostálgico,
A gente vai ter essa edição super limitada no mundo, então são 100 peças só no mundo inteiro. Poxa. E são disponíveis apenas nos sites. E elas já estão disponíveis também para pré-order. Aqui no Certo? Brasil é Concept e Iron? Iron Studios na loja física e site.com.br. Nos Estados Unidos e mundointeiro.com ou Europa, ironstudios.com. Certo? Então queria agradecer, Seninha, obrigado aí pela participação. Valeu. Pelas Eu tenho uma explicações. dúvida só. Pode fazer a pergunta. Será que eles conseguem matar alguém com uma pizza? Eles? É, ninja, pô. Ah, mas acho que não. Quem mata com pizza Deixa é a galera, o mercenário. eu acho que a galera tinha que responder O essa. mercenário da Marvel mata. Ele mata com qualquer coisa. Taxinha, carta de baralho. Ele era Creepy. sinistro. Mas os tartarugas não, porque eles não são tão violentos assim. Tava viajando aqui. O que, que a gente tem de tartarugas? Dá um spoiler aí, Seninha. O que, que a gente vai trazer em breve? Cara, eu vou falar de personagem que eu acho muito da hora, o design em si. Inclusive tem um vídeo dele num canal chamado Batting the Sun contra o Kick-Ass. Sim, muito bom esse canal. Que é inclusive. muito legal, vejam. É o Casey Jones. Eu acho que esse é Jones. legal a gente fazer, hein? Então, o Casey Jones aí, a dica do Seninha. Vocês, quem que vocês querem aí mais no universo de tartarugas? Tiagão, obrigado pela presença. Foi bem legal. Esperamos Nervoso, na próxima aí, o próximo projeto. Estreiei com chave de ouro, né? Pé direito. Pé direito. Diorama, então, Foi ó, 7 da tartaruga. galera que adquiriu também os Thundercats vilões, Tiagão foi o nosso... Esse também ficou... super elogiado. Super elogiado. Gi substituiu a Jéssica aqui com o primor. Esperamos ter vocês na próxima leitura de comentários ou como convidada. E na Inside de abril, vamos ver se a Jéssica acaba essas férias muito longas, as férias da Jéssica, hein, Seninha? É verdade, Faz, hein? tá 2 meses Cara, eu de férias esqueci já. que eu ia trazer um negócio hoje, agora que eu lembrei. Ah, agora A já fotinha era. da Jéssica. É que eu Agora tenho uma já máscara da Jéssica lá, mas fica pra Então, próxima. nos vemos aí em abril e ansiosos aí, porque em abril temos novidades também. Um grande abraço a todos. Valeu. E até mais. Valeu.